Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. Aviso de gatilho. E falando sobre crimes bizarros, a gente tem toda essa mítica relacionada ao serial killer, que apesar de ser um fenômeno que não acontece somente nos Estados Unidos, eu acredito que por lá é não apenas bastante popular, como também é lar dos mais populares e famosos, né? Casos que aconteceram desse tipo de coisa, crimes absurdamente brutais, né? E obviamente, né? Todos os países a gente tem dezenas, centenas, milhares de crimes, alguns mais investigados do que outros mais concluídos do que outros, mas não dá pra não levar em conta que é lá na terra do hambúrguer que isso é bastante representativo. Você acha que tem alguma coisa? O que você acha que pode ser, hein, Júlia? Cara, eu acho que são algumas coisas. Se eu não me engano, o primeiro não é o de lá. Eu acho que o primeiro famoso mesmo é o seu Jack, né? Mas teve um caso em 1800, eu tava abrindo neste exato momento o Google pra tentar lembrar o nome do cara que ele matou no porão. Ele era um médico e ele matou algumas mulheres, e isso vem de jornal. As pessoas comentam e aí as pessoas querem imitar e começa a acontecer uma nova, tipo, assassinos em séries começam a receber muitas cartas e pessoas querendo fingir que são eles. Então você tem o Ted Bundy, eu vou falar errado o nome dele, corrijam, Ted Bundy, que matou várias mulheres, e normalmente a maioria são homens que matam mulheres. Você tem uma série desde a década de 70 de assassinos em séries que fazem isso. E o motivo, eu acho, eu não ponho o outro dizer que eles são doidos, eu não sou psicóloga, gente, eu não sei, eu não posso dizer o que tem na cabecinha de um cara que mata em série pelo prazer de matar. Eu acho que uma das questões, assim, acho que como nos Estados Unidos criou-se essa mística tão grande em volta do serial killer, etc, né, o assassino serial, que acaba tendo mais casos lá, porque possivelmente pessoas que já têm esse instinto de matar e etc, crescem numa cultura onde eles ouvem falar tanto de assassinos seriais, etc, que eles acabam expressando a loucura deles, eu não sei se loucura é o termo certo, expressando o desequilíbrio deles como nesse formato que seria o socialmente aceito no lugar que eles moram. O que não significa que não tenham serial killers em outros lugares do mundo. Que rola uma glamorização mesmo, né? Sim. Do que acaba acontecendo. Porque toda a história é muito difundida, os caras, o julgamento, repórteres aparecem pra falar, a vida do cara aparece e vira quase como uma glamorização. Então, sei lá, eu quero, né? A diferença entre ser famoso e notório, já que eu não vou conseguir ser famoso, eu vou ser notório. Então eu vou fazer uma coisa muito escrota. E você acaba fazendo isso, você acaba entrando nesse caso. Eu acho que é água. Acho que é essa água que eles tomam aí. Não é muito legal, não. Né? É a flu, sei lá, alguma coisa que muda o sexo do sapo. Cara, não sei. Mas é uma coisa que a gente vira e mexe, a gente levanta justamente essa ideia aqui. O Lucas já comentou sobre isso também. É porque nos Estados Unidos talvez seja o local onde dão mais atenção e a gente fica mais sabendo. Mas tem muito disso, dessa frequência, né, de serial killer, né? Que é um termo que vem dos Estados Unidos, e essa galera que mata frequentemente todo dia. Cara, e assim, se não for da alimentação, se não for uma loucura sistemática na sociedade americana que acontece lá especificamente por um motivo que eu não sei, provavelmente, um pouco dessa cultura, talvez do destaque, né? O americano, a gente vê isso em seriados e tal, nunca vivi nos Estados Unidos, não sei como que é isso na realidade, mas querer ser conhecido, custe o que custar. Como vocês estão comentando, a Tupá, minha Júlia. É Júlia, né? Isso. Isso, dessa vez acertamos. A Júlia tá comentando. Você tem uma série chamada Criminal Minds, que são ainda passa, eu continuo gostando, assim, é tipo o meu guilty pleasure, mas que eles vão atrás em alguns, e durante os casos é só um assassino um pouco mais sádico, né, que entra e que eles têm, né, tipo, ele não mata de uma vez só, ele vai fazer um ritual, ele vai matar pra alguma coisa, até assassinos em série, assim, volta e meia eles vão comentar de casos famosos, aí você vai ter o caso do Zodíaco, que até hoje ninguém nunca
sinistro. Ninguém nunca descobriu quem era o cara. E aí você tem filmes sobre o Zodíaco e você tem toda uma mística, tipo assim, de quem é esse cara? Não, sou eu. Então, antes de morrer, eu vou escrever uma carta dizendo que fui eu, sabe? E isso que você tá falando, Julia, é bem relevante, né? Eu acho que todo mundo, o papo central dessa conversa, é o quanto o americano, ele se identifica com esse tipo de história, né? Então, realmente, existe esse fenômeno muito louco, né? Do tipo, não apenas de pessoas acusando outras pessoas, como pessoas se acusando como sendo mentor de crimes, né? Esse caso aqui que a gente vai comentar hoje não é diferente. E também pessoas até apaixonadas por pessoas suspeitas, né, cara? Isso é um fenômeno muito interessante, cara. Pessoas condenadas, né? Sim, exato, né? Muita gente. Enfim, é o tipo de coisa que é um papo muito longo, mas acredito que o caso da Dália Negra é um dos mais antigos, mais populares pra época também, né? E que marcou também muita gente, né? E eu acho que é muito triste, né? Você ver o quanto que esse tipo de coisa acontece com bastante frequência. A gente, né, dando uma história, geral, a gente esqueceu de falar de um dos mais famosos, que é o Manson, né, o Charles Manson, que fez aquele absurdo que fez na década de 70, e aí você entra ainda com uma mítica, né, de religiosidade. Você teve aquele, não entra como serial killers, mas aquele Jonestown? Aqui na Guiana, que o pessoal se matou em série, tipo 200 pessoas se mataram ao mesmo tempo. Sim. Então, tem uma mítica que acaba entrando pra sociedade que é muito estranho, assim. E eu acho que, de novo, eu chutando aqui, acredito que não seja apenas pelo só o prazer de matar. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez para falar sobre o caso da Dália Negra, que é bem popular lá nos Estados Unidos. Acredito que você... Não é tão popular aqui no Brasil. A gente, provavelmente, se você gosta bastante desse assunto, você já deve ter caído em Jonestown, deve ter caído em Charles Manson, o próprio assassino do Zodíaco. São casos mais comuns, mais populares aí pela internet, mas a Dália Negra, ela foi bastante representativa quanto a casos de assassinato, principalmente de assassinatos brutais. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso Rafael Jacaona. Opa, e estou aqui, não vou matar ninguém. Esperamos. Olha a vítima aí aparecendo. Ih, rapaz, a vítima ficou quietinha, hein? Olha aí, ó. O que será que pode ter acontecido aí? Bem, fica aí pro mistério. Temos aquela também, Tupá Guerra. Olá! Eu acho que minha fascinação pelo caso de hoje foi pelo nome. Eu acho o nome incrível desse caso e o caso é péssimo, terrível e, enfim, mais. Pois é, né? Pois é, exatamente, né? Pelo menos o nome é interessante. E temos aqui também nossa correspondente dos Estados Unidos, Júlia Matos. Estados Unidos de Brasília. E o dever de casa vai ser diferenciar minha voz da Tupá. Ah, olha aí, não faça esse desafio que os ouvintes, a Tupá fala e os ouvintes estão indo atrás, hein? Cuidado, hein? Eu já confundi a minha voz com a da Tupá ouvindo um podcast sobre isso, mas eu não falei isso. Eu disse, porque não fui eu, foi a Tupá que falou isso. Sim. Bem, na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, ficou marcada para sempre na história dos Estados Unidos com a descoberta do corpo desnudo e mutilado de uma mulher em um terreno baldio de Los Angeles. Assim, teve início uma série de investigações, bem como uma ampla cobertura do caso, cujos ecos podem ser ouvidos até os dias de hoje, ressoando em uma simples pergunta: quem matou Dália Negra? É muito interessante porque a gente está falando sobre esse assassinato da Elizabeth Short, que nasceu em Boston, Massachusetts, e ainda bem que eu consegui acertar esse nome. Ela nasceu no dia 29 de julho de 1924 e foi a terceira das 5 filhas de Cleo e Phoebe May Short. Bem, assim como toda família tradicional, é um pouco desestruturada, né? Tem uma história muito bizarra aí nesse início, que é o seguinte: o pai dela se chamava Cleo Short, né? O que acontece? Eles viveram o famoso crash da Bolsa de Valores lá de 1929, muito conhecido
conhecida, pra você que não sabe, né? Época de crise que se iniciou nos Estados Unidos e arrastou o mundo inteiro por uma crise fenomenal e teve ecos em todos os lugares, aqui no Brasil, enfim. Foi um negócio realmente muito horrível e muita gente se matou nessa época, né? Você imagina todo o seu dinheiro que você investiu sua vida toda virar assim, zerado. Tudo aquilo que você construiu. E a partir dali você não tem emprego, você não tem como sustentar sua família, né? E a gente tá falando de 29, né? Muitas dessas famílias eram sustentadas por um dos membros, né? As mulheres geralmente ficavam em casa, cuidando dos filhos, etc. Então, como você tem essa pressão do cara que sustenta e não sabe o que vai fazer, você tinha, pelo menos teve nessa época, uma explosão de suicídios em massa, né? Isso era bastante comum. E o que aconteceu foi que a família faliu, né? A família dos Short faliu. E o que acontece? Em 1930, né? Um ano depois da crise de 29, o carro dele foi descoberto na ponte de Charlestown. E o que acontece? Imagina o seguinte, ouvinte. Vamos nos colocar aqui nessa situação. O teu pai faliu. Tá falido. Não tem mais como falida. Todo mundo se matando à sua volta. E aí, o cara desaparece e o carro dele é encontrado ao lado de uma ponte. Aí tu, ok, né? Poxa, triste, né? Por que o Andrei tá falando assim e tal? E o que acontece é que tu realmente, né? Todo mundo achou que foi mais um dos suicídios, né? Que ele teria se atirado no rio. Isso fica bem claro, assim, dentro do contexto da época, né? E acreditando que o marido havia morrido, a mãe, né? A Phoebe, ela se mudou com as 5 filhas para um pequeno apartamento em Medford, no subúrbio de Boston. E lá, ela começou a trabalhar como guarda-livros para poder sustentar as filhas. Normal, né? O que acontece? Em 1942, 12 anos depois, a Phoebe recebe uma carta com um pedido de desculpas de seu marido, que todo mundo achava que estava morto, e que ele relatava que, na verdade, estava vivo e que havia começado uma nova vida na Califórnia. Cara... Gente, né? Boy lixo, né? Boy lixo tem em todas as épocas. Diga. Além de, né, você tem esse crash em 29, mais ou menos na década de 30, assim, tem uma seca muito bizarra nos Estados Unidos. Então, até quem era fazendeiro, essas coisas, começa a sofrer muito com isso. Então, não é só as grandes cidades, a galera que tinha dinheiro investido, não sei o que, tava sofrendo. A galera do campo também tava sofrendo. E assim, tem um documentário, eu vou falar dele pra sempre, que é o Dust Bowl, e assim, e ele comenta disso, como que foi difícil pra essa galera do meio oeste. Então, por mais que eles estivessem assim, mais pra costa leste, mudar de vida era muito complicado nessa época. E sim, a taxa de suicídio era muito alta, porque cidades como Detroit, todo mundo trabalhava na fábrica da Ford, por exemplo, de repente estava todo mundo desempregado. Então, uma pessoa com 5 filhos, não tinha. As pessoas começavam a morar, literalmente, tem um caso que ficou conhecido como Hooverville, eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, que tinha uma favelona no meio do Central Park, literalmente, que era Hooverville, que a galera era despejada e ia morar. E muitos homens, e aí entra aquela coisa, tipo assim, eu sou o provedor da minha família, não aguentavam e se matavam. Então, quando isso aconteceu, ele olhou, provavelmente a família falou assim, mais um que não deu conta do recado. E aí, em 42, ele recebe a carta e os Estados Unidos estavam entrando na guerra, da Segunda Guerra Mundial. E o cara falou assim, ele dá aquela impressão do tipo, desculpa aí, tô indo, sabe? Então dá essa impressão de que ele tá pedindo desculpa de novo porque ele tá se despedindo mais uma vez. O que não era o caso, mas foi 2 momentos bastante interessantes quando o pai dela resolve sumir. Sim. Esse cara, só pra deixar bem claro, quando a pessoa fala que resolveu começar uma outra vida, quer dizer que ele provavelmente casou e teve outros filhos e esqueceu a família antiga. Ah, sim. Isso. Vamos lembrar que pra homem, em geral, essa parte é um pouquinho mais fácil, né? Você tinha uma mulher com 5 filhos e daí você fala, olha, sabe o que é? Na real, tá foda. Eu vou, fingir que eu não tenho 5 filhas. Resetar o jogo. Deixar minha esposa cuidando dela. Porque, né? Como assim? Não vão nem me culpar muito se eu fizer isso. Como é comum que não aconteça. Então, tem boy lixo em todas as épocas. Não tem internet, você pode mudar de nome, mudar de estado, fingir que, né, nada aconteceu. Sim. Cara, e o que acontece, né? A Elizabeth, que é filha, ela tava com 18 anos nessa época e falou, vou lá viver com o meu pai, né? Nossa senhora. Os dois brigaram, né? Ficavam brigando bastante. E Elizabeth acabou se mudando mais uma vez em janeiro de 1943. Em seguida, ela logo começou a trabalhar no entreposto do acampamento Cook. Atualmente é a base da Força Aérea de Vandenberg, que é localizado nas proximidades da cidade de Lompoc, na Califórnia. Ela morou lá durante algum tempo com algumas amigas e brevemente com um sargento da aeronáutica acabou tendo alguns históricos de namoro, esse tipo. Só que a vida dela sempre foi marcada por relações bem abusivas e agressivas, assim, né? E durante muito tempo, né? É uma das questões que agravam, né? Quanto à situação na época, era essa coisa, né? Como ela pulava de emprego em emprego, né? Tem toda aquela questão, então já era mal falada aquele tipo de coisa, menina solteira, trabalhando, esse tipo de coisa. Saía com vários homens, né? Coisa
que pra época o pessoal lá não tava muito acostumado, até hoje em dia o pessoal não é muito acostumado, mas enfim. E é interessante porque tem um caso curioso que Elizabeth é presa em 43, né, quando ela se muda mais uma vez. Ela foi presa dia 23 de setembro depois de ter bebido no bar, pois apesar de ter 19 anos, não era a idade que você pode beber legalmente na época lá nos Estados Unidos, né? Até hoje não, pô. Até hoje é 21, se eu não me engano. Ah, é? Não sabia. Júlio, varia de estado para estado ou é 21 no país todo? Varia, Você sabe? eu acho que ainda varia de estado para estado, mas a maioria é 21 anos. É, mas é interessante, tem até um retrato, né, aquelas mugshots dela da prisão, né, da retratinho de frente e verso. Não, e é muito louco, né, que 19 anos você não pode beber no bar, é isso aí. Pode dirigir com 16, mas não pode... Não pode beber, e aí você tá em um período de... Ela também escolhe os piores momentos, né, do tipo, ela sai da Flórida e vai pra Califórnia, né, que são lugares entre portos onde marinheiros vivem, e marinheiros são pessoas que não estão muito preocupados com o dia de amanhã, já que eu posso morrer, eu vou me enfiar numa guerra que nem era pra eu estar me enfiando. Certo. E ainda, às vezes, da coisa de uma vez em cada porto, né, às vezes nem sou desse país mesmo. Marinheiro para os Estados Unidos, lá também deve ser assim, mas aqui no Brasil, como a Marinha não tem tanta tradição no sentido de número, aqui é caminhoneiro. Caminhoneiro é uma família em cada cidade e vive assim. Mas é como era um período de guerra, a galera tava achando que ia morrer mesmo. Então, do tipo, oi, moça bonita, vem cá, estou pedindo você em casamento, mas você me conheceu tem meia hora. Mas eu não sei se eu vou voltar, então você é minha noiva. E era mais ou menos, se eu não me engano, ela dá um relato disso quando vão investigar a vida dela, que ela tinha um noivo que ela conheceu, sei lá, 3 dias. Aí ele falou assim, ele tava indo pra guerra, a gente se apaixonou, e ele pediu minha mão em casamento, e eu disse que sim, porque, né? Se eu não me engano, ela tinha uma carta, né, pelo menos ela disse que recebeu uma carta dele, mas ele morre antes de voltar, né? É, exatamente. Então, tipo assim, se perguntarem, eu sou uma moça noiva, olha aqui, né, tem um anel, single ladies, né, estou aqui, mas onde é que ele está? Tá na guerra, respeitoso, né? Pô, o cara tá lutando pelo seu país. Se ele não voltar, o que aconteceu com seu noivo? Morreu na guerra, continua sendo uma moça respeitada. Então, ela só teve um azar de encontrar marinheiros de novo. Mas é foda, né? Porque, assim, lembrar que, assim, as mulheres, muitas acabam saindo pra trabalhar justamente porque, primeiro por causa da guerra, muita mulher começou a trabalhar durante a guerra e depois a crise vai obrigar as famílias a, cara, você tem que dar um jeito, você não pode se dar, nem o seu marido pode se dar o luxo de te impedir de trabalhar. Eu tava olhando os números, né? Porque, tipo, o Andrei me mandou a pauta e eu vi assim, gente, é muita coisa, eu não sei pra que lado que ele quer que eu fale. Então, deixa eu ver aqui sobre guerra. E aí eu vi assim, é mais de 1 milhão de homens americanos que vão, e são quase 400 mil mortes e 600 machucados. Então, tipo, os Estados Unidos é um país grande, né? Ele ficou 3 anos no conflito, foram 400 mil durante 3 anos. Não foi a França que perdeu 120 mil no fim de semana, mas imagina, da sua força de trabalho, de repente, você tem ou homens machucados ou que não vão voltar. Então, as mulheres tendem a assumir postos de trabalho que não eram contra. E quando acontece 47, é quando você tem mais ou menos a balança tá voltando a se equilibrar, sabe? Esses homens que voltaram da guerra estão procurando o emprego, estão se colocando de novo na sociedade. Essas mulheres, toda vez que tem uma guerra, você tem um baby boom. Então, famílias estão sendo construídas, porque as pessoas gostam de casei, voltei da guerra, estou viva, o que eu vou fazer? Casar e ter filhos. Acontece. Aproveitar, né, cara? O inferno tem que aproveitar. Mas acho que isso é interessante, essa colocação, porque aí eu já adiciono uma camada nessa narrativa desse assassinato da Elizabeth, que vai acontecer daqui a poucos meses. Imagina o seguinte também, vários desses homens viram um inferno lá. Vários desses homens, eles voltam com cicatrizes psíquicas profundas. E talvez alguns desses homens tenham pego gosto pela coisa, né? Da violência, de matar, da agressividade. Isso cabe no contexto, Na verdade, eu acho que nem pega o gosto, Andrei. Vira o normal. Porque, assim, na Primeira Guerra Mundial, você tem o que eles vão chamar de shell shock, que o cara fica, né, do tipo, incapacitado mesmo, e eles não têm muito remédio pra trabalhar. Mas na Segunda Guerra, a galera tá num ritmo de dorga mesmo, muito forte. Então, você tá testando fórmulas de tipo assim, o cara viu uma batalha muito sangrenta, ou teve um trauma muito forte, de voltar o mais rápido possível. Então, você tem desde drogas,
caso como induzido, são várias técnicas experimentais. Então, muitos dessas pessoas, eles ainda não lidaram direito com aquilo. A violência passa a ser o normal, sabe? Bater passa a ser o normal. A morte passa a ser o normal. Porque a morte deveria ser algo chocante para nós, pessoas, e vira a segunda-feira, né? Desses homens que foram pra guerra. Então, eu acho que talvez, quando a gente for especular, essa minha teoria vai por terra, porque eu acho que o cara que fez isso não foi pra guerra. Mas a gente pode brincar de colocar isso também. Sim, claro. É só interessante falar como essa narrativa, a gente tá explicando um pouco, né? Quem que foi a Elizabeth? O que era a vida dela? Da onde que ela vem? Quem que são os pais dela? Tá? Pode parecer um pouco de enrolação, mas na verdade todos esses fatos da vida dela, a prisão dela por bebê, ter morado sozinha numa cidade, né? Moça respeitável em 1920 e pouco, 30, né? Não vai ficar morando. Amiga. Tudo bem, ainda 40 moça respeitável também não mora sozinha, gente. Então todos esses fatores vão ser muito explorados pelo jornal, e a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas é só porque é importante pra como que o crime vai ser visto na época. E a gente vai falar bem que detalhe ainda, que o que ela queria ser quando crescer, porque assim, se você fosse uma moça respeitável, você queria ser dona de casa. Ela não queria ser dona de casa. Ela queria trabalhar. Que absurdo. Não, sim, é dito que ela tinha o sonho de se tornar estrela, né, de cinema, né? Acho que faz grande parte também do contexto, tanto que ela se muda pra Califórnia, né? Você tem algumas grandes estrelas que são respeitadas, mas essas aspirantes a estrelas normalmente são prostitutas de luxo. Não é o caso dela, mas eram consideradas como. Esse caso dela, talvez até por ser baseado... Alguém assistiu um filme chamado L.A. Confidencial? Não. L.A. Confidential. Não. É um filme que trata mais ou menos disso, da morte de uma atriz que ela fazia plástica para parecer com as grandes atrizes. E mostra exatamente esse contexto de coisa. Mas aí eu vou parar de atropelar a história e eu falo na hora que tiver que falar. Está curioso quanto a esse caso bizarro? Vamos continuar falando da Dália Negra daqui a pouquinho, só parando um minutinho para dar uns recadinhos rapidamente. Primeiramente, agradecer aos pauteiros Maurício da Fonte e Pris Guerreiro na revisão. Beijão para todos vocês. Para você que é fã, gosta muito do nosso trabalho, você vai lá no apoia.se/confidencial e nos apoie com um mínimo de R$4, como se fosse uma pequena mensalidade, e você ajuda não apenas esse podcast a continuar existindo, como também investe em novos programas e na melhoria de qualidade também, né? Então, assim, eu já aviso logo que 2019 vai vir com tudo com relação a novos programas, hein? Vai estrear um até o final desse ano, mas esse só pra quem é apoiador. Então, mais um motivo para você assinar, que é o seguinte: semana que vem vamos começar os testes Um Cadáver Ouve Podcast. Esse é o nome do novo projeto, que ele vai ser semanal. A gente vai tentar manter essa periodicidade semanal. Vai ser um podcast bem mais curto, em que a gente vai falar tudo aquilo que não cabe aqui dentro do Mundo Freak Confidencial. Então a gente vai falar sobre essas notícias bizarras. É um cometa ou um disco voador que estourou nessas últimas semanas? Vamos ter séries de entrevistas bem curtinhas, né? Chamar o Keller pra falar um pouquinho sobre o mestrado dele, chamar a Ju pra falar sobre tirada de runas, chamar o Lucas Balaia Minuti pra como você não ser enganado com essa onda de notícias falsas por aí. Então vai ser um programa pra todos os gostos e, é claro, com aquela nossa pegada da nossa temática sobre mistérios, casos insólitos, conspiração, ocultismo, coisas nesse sentido, tá bom, gente? Então, pra você que quer um gostinho a mais na semana de Mundo Freak, olha que oportunidade bacana. E pra você que não tem como, não quer ser apoiador, você também pode compartilhar nosso conteúdo, avisar pros amigos e dar RT, compartilhar e fazer tudo aquilo que o ouvinte que é fã do nosso trabalho faz, e a gente agradece muitíssimo do fundo do nosso coração. Falar do Martelo das Feiticeiras, o meu novo livro, que está nesse momento em pré-venda no Catarse. Pré-venda? Por que pré-venda? Porque ele já bateu a meta. Então a gente está só administrando as metas estendidas. É absoluta certeza que ele vai sair. O lançamento está cotado para final de janeiro, agorinha, viradinha do ano. A gente espera o mês de janeiro só para as gráficas voltarem a trabalhar e a gente fazer esse lançamento. Então, galera,
aproveitem. Ele é a continuação direta do Calciferum, faz parte de uma série de livros que eu tô fazendo, né? O Demônios, Bruxas e Vagantes. Então, aproveite. Ele vai continuar as histórias do Rafael Branco e pra você que não leu o primeiro livro, não adianta reclamar, pois teremos um kit com os 2 livros. Então, se você quiser se aventurar nessa cidade, é uma fantasia urbana, né? Uma cidade como qualquer outra, mas que guarda em suas sombras mistérios que você jamais duvidaria se você escuta a Mundo Freak. E a gente vai ter essa trama cheia de demônios, bruxas e vagantes aí para todos os gostos. E pra você que gosta dessas coisas de ocultismo, essas paradas, o segundo livro, ele foca bastante nessa jornada iniciática do Rafael, que no primeiro livro ele é apenas uma testemunha do insólito, né? Então, galera, aproveite que sempre financiamento coletivo é preço promocional, tá bom? Se você perder essa oportunidade, você pode acabar comprando esse livro um valor um pouco maior, né? Porque, afinal de contas, a gente tá privilegiando aqueles que estão acreditando no projeto. Pra você que ainda tem dúvida, dá uma olhada no book trailer, eu vou deixar aí no site, no post desse episódio. Então é isso, bora lá pra esse lado sombrio da humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre o assassinato da Elizabeth. Vamos descobrir o que aconteceu com a Dália. Então, bora lá, sobe a música. Em 9 de janeiro de 1947, Elizabeth havia voltado de sua casa em Los Angeles, após uma breve viagem para San Diego, na Califórnia, com Robert Red Manley, um vendedor de 25 anos, casado com quem estava tendo um caso. Manley foi detido 20 de janeiro, alguns dias depois. Entretanto, logo foi liberado por ter um álibi forte e após passarem 2 testes no detector de mentira. Manley foi a última pessoa que viu a Elizabeth viva e afirmou que tinha deixado ela no hotel Biltmore, em Los Angeles, e que a moça iria se encontrar com a irmã, que a estava visitando naquela tarde. Alguns funcionários do Biltmore se lembram de ter a visto usando o telefone na recepção, o que confirma meio que a versão dele, né? E o que acontece é que ela não é mais encontrada. Até o dia 15 de janeiro de 1947. O corpo nu de Elizabeth foi encontrada em um terreno baldio, no bairro de Leimert Park, em Los Angeles. Uma moradora do local, Betty Bersinger, acabou descobrindo o cadáver aproximadamente às 10 da manhã, enquanto ela estava passeando com a filha de 3 anos. Inicialmente, ela até achou que fosse algum tipo de manequim jogado no terreno baldio. Quando ela se aproximou, ela percebeu se tratar de um cadáver, né? Ela correu até uma casa próxima e ligou pra polícia. Só pra avisar as pessoas que o caso é muito pesado e as descrições vão ser um tanto quanto explícitas, então só pra... que a partir daqui a gente entra na parte muito tensa, né? Sim, exato, né? Eu acho que pra quem mora em uma cidade grande, tipos de crimes são extremamente comuns, né? A gente tá meio anestesiado com relação a isso, né? Eu vim do Rio de Janeiro, o Rafael é do Rio de Janeiro, então a gente tem bastante, né? Júlia em Brasília, qualquer cidadão brasileiro em qualquer cidade, pra cima ou pra baixo, acaba sendo comum, né? Essa coisa de crime, assassinato, acontece, né? Então, meio que não choca a gente normalmente, né? Mas eu tendo a dizer que, lendo essa pauta, estudando essa pauta alguns dias atrás, eu achei ela especialmente brutal, a morte dela, né? De maneiras que a gente vai descrever, um pouco mais atenuante pra você também não ficar muito chocado, nobre ouvinte. Mas que, vou dizer que por muito tempo, gravando sobre demônios e magia negra e fantasmas e discos voadores, há muito tempo eu não ficava com certo receio de estar lendo uma pauta de madrugada. Então, só pra deixar o aviso aí pra vocês. E os detalhes desse crime não são só o que deixa a gente angustiado e que é difícil mesmo de falar de tudo. Não são só os detalhes da forma como ela foi encontrada, ou daí quando você vai falar da autópsia tem mais detalhes que vai piorando as coisas. Tem todo o contexto da época, tem a forma que os jornais vão tratar o crime, tem... Enfim, parece que cada hora que tem a forma que os jornais vão tratar a mãe dela, e enfim, cada coisa que você lê nova é pior que a passada, assim, então se prepara, gente, mesmo. Sim, a gente vai deixar uma série de fotos aí pra vocês, mas com certeza você não vai ter nenhuma foto muito problemática com relação a esse tipo de coisa, então fiquem tranquilos. Bem, o corpo de Elizabeth havia sido totalmente dividido na altura da cintura. Ela foi quebrada em 2, literalmente. Interessante nesse caso, nenhuma gota de sangue. Sua pele estava num tom branco pálido, e os legistas, eles determinaram que ela havia morrido aproximadamente 10 horas antes da descoberta e seu corpo havia sido lavado pelo assassino, né? O rosto dela foi cortado das extremidades da sua boca até as orelhas, criando um efeito conhecido como sorriso Glasgow, que é um termo bastante comum, né? Pra quem quiserem ver alguém que tem, hoje em dia, o Tommy Flanagan, que é um ator, ele faz Sons of Anarchy, ele tem 2 cicatrizes gigantes, assim, no rosto, que às vezes você olha no seriado, você até pensa que foi maquiagem que foi feita de propósito, mas não. Ele foi atacado quando ele
trabalhava numa boate de DJ e tal, e ele quase morreu por causa dele, porque o rosto é muito vascularizado, sangra muito, né? Então ele quase morreu por causa desse corte no rosto. Se safou por pouco e, na real, ele foi pra tentar se recuperar da parada que ele foi fazer teatro e acabou virando ator. Sim, sim. E só pra quem não conseguiu se ligar, sorriso Glasgow significa que o corte foi na boca, né? O que dá a impressão que o corte faz parte da boca como um sorriso, né? Coringa, Cavaleiro das Trevas, né? É isso que eu ia falar, né? É a boca do Coringa, gente. Exatamente, né? A porção inferior do seu corpo tinha sido posicionada a um passo de distância da parte superior e seus intestinos foram colocados embaixo de suas nádegas. O corpo havia sido colocado em uma pose, com as mãos sobre a cabeça, os cotovelos dobrados em ângulo de 90 graus e pernas abertas. Próximo ao corpo, os detetives encontraram a marca de um calcanhar. Também encontraram um saco de cimento contendo sangue diluído e água. Então, assim, dá pra perceber que não tem como você justificar algo acidental, algo passional, né? Dá pra perceber que é proposital tudo isso, né? Não foi uma mortezinha que ocorreu por um acaso, ou mesmo que ele tenha, vou matar essa pessoa, mas eu vou matar assim, do tipo, de uma forma rápida. Ele fez, né, a pessoa que fez isso, fez premeditada, de uma forma com tempo, e que pensou bastante no como eu vou, porque assim, ele não só abandonou o corpo, ele pousou o corpo. Então ele tava querendo dizer algo sobre ele, sobre a vítima, ou alguma coisa pra polícia. Sim, sim. Provavelmente, né? E ela tinha ainda vários cortes, né, nas coxas, nos seios e pedaços de corpo faltando, assim. Então, a cena do corpo dela era muito chocante, assim, muito impressionante e muito teatral, né, a forma que ele posiciona tudo, que ele arruma tudo, imaginando que seja um ele, porque a gente sempre existe a possibilidade de que ela tenha sido morta por uma mulher também, né, gente? Uma impressão que eu fiquei foi que pode ter sido um ritual, não um ritual satânico, assim, mas de oferecer o corpo dela em alguma coisa ali, porque a pessoa lavou o corpo, teve todo um preparo específico, uma ritualização disso. Essa pessoa teve macabramente um cuidado que um assassino comum, né, não teria, eu acho. A maioria desses assassinos... Essa pessoa era, né, ele conhecia os métodos usados pela polícia para identificar um possível assassino. Então ele sabe que se ele lavar bonitinho, tem menos chance de ter vestígios de impressões digitais. Sim, mas aí você pode lavar e tacar no chão. Você não colocaria todo numa posição, com as mãos, o intestino, sabe? Você lavar pra deixar lá, realmente, você dificulta a identificação e tal, mas tem muito mais detalhes que parece que a pessoa teve um cuidado específico com aquele corpo por algum motivo de detalhe. É aquela coisa, a gente nunca sabe, né? E provavelmente nunca vai saber se foi proposital ou se, assim, eu vou zoar ainda mais e vou deixar disso, porque eles vão ficar se perguntando por que isso aconteceu e não vão focar em outras coisas. É tipo aquela história da galinha, né? Então, eu acho que não, Júlia, mas aí a gente também vai pras confabulações, né? Mas por causa de tal brutalidade, dessa forma teatral, que é muito clássica dentro das histórias dos serial killers, né? Eu acho que o Rafael erra em falar quanto a ritual de oferecer algo a alguém, mas a palavra que é usada é ritual, né? Vários desses serial killers que são mais dodói, assim, acho que qualquer um deles são, né? Mas esses que geralmente tem esses rituais, né? Pegam alguém que eles estão pensando, às vezes em pessoas ruivas, às vezes de tal certa idade, de um gênero só, às vezes tudo isso junto, e tentam apresentar de uma maneira, né? Eu acho que, por exemplo, a série Hannibal retrata isso muito bem, né? Tem vários tipos de casos que são retratados e que não necessariamente são reais ali é ficção, mas são baseados em fatos reais, né? Então existe uma mensagem a ser passada, né? Então existe a ritualização disso, mas não de maneira esotérica, sobrenatural, esse tipo de coisa, né? Não necessariamente tem a ver. Eu acho que não tem nada no caso pra mim de que uma ligação esotérica, não. Mas, sim, ou então a série que a Júlia falou que eu sou fã e assisti todos os episódios, eu acho, até hoje já saíram. É isso que eu ia falar, que é um ritual pro assassino. Ele precisava fazer isso pra ele. Sim, exatamente. E, novamente, né, esse caso ele toma proporções absurdas, né? Então eu me recuso a pensar que um cara que faz isso pensando em que vou fazer isso para as autoridades, despistar as autoridades com algum outro tipo de detalhe, né? Eu acho que isso seria uma péssima ideia, porque isso explode na mídia de tal maneira que, pelo fato de ter feito isso coloca uma pressão em cima das autoridades, isso movimenta tanta coisa, que a chance desse cara ser pego é muito maior do que provavelmente na tentativa de despistar de alguma pista que esteja ali encoberta e que ele tentou acobertar, ajudando, né, a cobertar com essa forma
forma teatral dele colocar tudo. Mas enfim, vamos dar o tempo ao seu caso. Ocorreu uma autópsia, obviamente, do corpo da Elizabeth, que aconteceu no dia 16 de janeiro de 1947, né? Pouquíssimo tempo após ela ser descoberta, foi feita pelo Dr. Frederick Newbar, o legista do condado de Los Angeles. E o relatório aponta que a pessoa tinha 1,65 m, né? O corpo. As pessoas ainda não sabiam que era Elizabeth, isso só vai se confirmar depois. Pesava 52 quilos, tinha olhos azuis claros, cabelo castanho e dentes mal cuidados. Isso aí foi um detalhe que ele colocou. Faz sentido os dentes mal cuidados, considerando toda a vida que ela levou até aquele ponto e o fato de que dentes não eram tão bem cuidados nesse período, então... Sim. Bem, algumas questões, né? Haviam marcas de corda em seus tornozelos, pulsos e pescoço, além de uma certa laceração irregular com perda superficial de tecido no seu seio direito. O legista também percebeu lacerações superficiais no antebraço direito, na porção superior do braço esquerdo e na porção inferior esquerda de seu torso, né? Ou seja, por todo canto. Provavelmente ficou amarrado durante algum tempo, né? E provavelmente raspou em alguma coisa, tentou lutar, alguma coisa assim, né? Sim, exatamente, né? O corpo havia sido completamente partido ao meio, entre a segunda e a terceira vértebra da lombar, consequentemente separando o intestino do duodeno. O legista relatou poucas esquimose ao longo da linha incisão, o que significa que o corpo dela foi partido ao meio só depois da sua morte. Então, não foi um caso de monstro criptozoológico ou coisa nesse sentido, tá bom, gente? Só pra deixar claro, né? Provavelmente a pessoa que fez... Provavelmente não, né? Com toda certeza, acho que dá pra colocar assim com uma certa segurança. A pessoa que matou ela dividiu o corpo após a morte, né? Não foi isso, até porque seria de um requinte de crueldade matar uma pessoa dessa forma, né? O crânio não havia sido fraturado, mas foram notados machucados na parte frontal e na direita do seu couro cabeludo, o que denota aí uma provável pancada na cabeça. A causa da morte foi determinada como hemorragia decorrente das feridas no rosto e o choque das pancadas na cabeça e no rosto. Assim como eu falei, né, no caso do ator e tal, esse corte da boca até em direção ao ouvido, o sorriso de Glasgow, é um corte que se perde muito sangue e tal, então a pessoa pode morrer de perda sanguínea só. Esse corte já pode ser suficiente pra matar. Fora isso, tem todas as pancadas e os outros ferimentos que ela tinha, então o legista concluiu que essa foi a causa da morte, né? Logo depois da autópsia, a polícia conseguiu identificar a vítima como a Elizabeth, né? Após mandar as cópias de sua digital. E é interessante porque eles descobriram, porque depois de mandar essas cópias, que foi lá pra Washington, descobriram que batia com aquelas colhidas na ocasião da prisão dela em 43, né? Então foi por causa dessa prisão que ela conseguiu ser facilmente identificada, né? Uhum. Bem, aí a gente entra pela segunda parte sobre esse tipo de coisa, porque além de você ter esse assassinato horrível, né? Todo esse caso, toda essa investigação, a gente ainda vai ter essa parte que foi extremamente problemática, não só da forma como foi tratado, não só por parte da questão ética da imprensa, mas também por até coisas que a gente pode colocar aí no seu final, né? Que é a questão de como a imprensa vai tratar esse caso, né? Imediatamente após a identificação do corpo, os repórteres do Los Angeles Examiner contataram a mãe da Elizabeth, a Phoebe, em Boston, né? E, cara, e aí é uma sucessão de... Nossa, meu sangue tá fervendo só de pensar. Caraca. Pois é, né? Imagina só, galera. Os jornalistas chegam pra mãe de uma pessoa que acabou de morrer dessa maneira brutal e pra chamar a atenção falam pra ela que a filha dela tinha acabado de conseguir ganhar um concurso de beleza, né? O jornal ofereceu pagar viagens e acomodações pra que a mãe pudesse viajar pra Los Angeles. Porque eles chegam pra mãe e falam, olha, sua filha ganhou um concurso de beleza e tal. E depois da mãe fornecer todas as informações que eles pediram, de quem ela era, provavelmente contou a história da vida dela, contou alguma passagem, enfim, contou tudo que eles queriam saber sobre a vida dela. E só depois disso eles falaram, então, na real, a sua filha não ganhou concurso de beleza nenhum. Na verdade, ela foi assassinada. Aí a mãe fica chocadíssima e tal. E daí aí que o jornal oferece e fala, não, a gente não se preocupa não, a gente te paga pra você vir pra Los Angeles pra auxiliar a polícia na investigação e tal, tudo bem. E daí é só mais um problema, porque eles conseguem com isso, eles garantem que a mãe da Elizabeth fica totalmente afastada da polícia e de outros repórteres e tal. Então ela não consegue ajudar, a princípio, na resolução do caso, só pra eles manterem o furo de reportagem. Vamos lembrar que a gente não tem internet, então essas reportagens demoravam mais pra sair no jornal, né? E era a forma que todo mundo ficava sabendo do caso. E como esse jornal, ele teve essa iniciativa, já era um caso que abalou muito as pessoas, né? As pessoas queriam saber sobre, então todo mundo comprava aquele jornal. Então ficava aquelas cenas que a gente vê de filme das pessoas entrando no ônibus, todo mundo com o jornalzinho aberto, lendo a mesma coisa. Era aquilo ali, porque eles tiveram, vamos colocar, não a prioridade, mas eles tinham mais informações que os outros jornais tinham a respeito dela. Então, sobre qualquer tipo de informação que qualquer um queria saber, e um crime desse choca as pessoas
as pessoas ficam interessadas em saber por medo, por vários motivos que cada um tem. O jornal fez isso. Isso foi muito antiético por falta desse jornal. Esse jornal não era um jornal... Pra dizer o mínimo. Assim, né? Não era um jornal muito, vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de imprensa marrom, né? Meio que um tabloidezinho. Usou de formas que mereceriam um belo de um processo, mas eles conseguiam todas as informações que nem a polícia tinha, o jornal já tinha. Então, muitas vezes a polícia ficava sabendo das coisas da Elizabeth por conta do jornal. Isso era problemático, no mínimo, né? Sim, exato, né? Porque além de você atrapalhar a investigação, você tá liberando mais informações do que a polícia estrategicamente estava querendo colocar, e depois isso vai se adicionar uma camada ainda mais problemática que a gente vai falar daqui a pouco, que é quando o suposto assassino decide aparecer, né? Quando os jornais vão começar a divulgar sobre o crime, eles vão dar detalhes que a própria polícia possivelmente não tinha, e coisas como a Elizabeth estava vestindo um artigo no Examiner, descreve que ela estava com roupas pretas no dia que ela foi assassinada, com uma saia bem apertada e uma blusa reveladora. Lembra que eu falei que o caráter, entre aspas, dela, né, a vida pregressa dela ia pesar em como os jornais iam falar do caso? É isso. Ela vai ser colocada como uma moça, uma aventureira. Uma prostituta, alguma coisa isso. Assim. Vamos botar assim, não uma prostituta, mas uma namoradeira. Isso, Não sei se vocês chegaram a ver o filme, porque eu fiz esse sacrifício por vocês. Eu assisti porque eu adoro... Quando saiu, o filme é muito ruim, mas assim, na época que eu vi que saiu o filme, eu falei, eu preciso muito ver e tal. Eu gostei da fotografia do filme e tal, mas Nem sabia que tinha filme. Não recomendo. Tá na Netflix, mas tem uma frase que o pai dela fala que meio que indica esse caráter dela, que ela diz que ela tem um encontro toda noite pra ter o que jantar. Então é como se eu, né, tô sem grana pra comer, entro aqui no Tinder, vamos sair, vamos, né, comer um cachorro quente. Aí eu saio com o cara pra comer um cachorro quente. Não necessariamente eles não, né, transformam ela numa prostituta nisso, mas que ela seria uma namoradeira pra conseguir, porque ela tava quebrada e ela usava pessoas pra conseguir se alimentar, esse tipo de coisa. Então ele dá esse caráter pra ela. Então essas roupas apertadas seria uma forma, né, da pessoa ter mais, vou pagar o jantarzinho aqui pra ela, vai que, né, rola alguma coisa no final. Sim, com certeza, né? A gente vai ter toda essa adição aí. E aí a gente tem essa coisa do nome, né? O nome do caso, Dália Negra, né? Porque inicialmente o caso tinha sido colocado pela brutalidade, né? O assassinato do lobisomem, pelo jornal Herald Express, devido a essa brutalidade, né? Só que aí aos poucos, por uma certa semelhança, eles colocaram uma referência ao filme noir A Dália Azul. Mas não existe muitas certezas quanto à origem do nome, na verdade. Então é muita especulação também, um pouco dessa parte, né? Alguns falam que foi por causa disso, outras hipóteses foi porque, segundo dizem, Elizabeth gostava de enfeitar seu cabelo com dálias, né? E enfim, né? Mas o seu nome acabou ficando reconhecidamente conhecida como Dália Negra, né? O caso da Dália Negra. São flores. Pessoas que não sabem o que são dálias, são flores. E também, toda vez que retratam ela tá sempre com uma flor colocada no cabelo. O que ninguém sabia se ela realmente usava ou não, mas uma das fotos, uma das mugshots dela, o que dava pra, né, imaginar uma flor assim, e o que ajudou também a espalhar esse nome. E é muito mais bacana, né, o nome assim, Dália Negra, do que o assassinato do lobisomem. Né? Lobisomem não existe, vai. Olha que você tá... Não, olha só. Começa a mostrar os casos, não. Tá. Muitas pessoas irão dizer em 1947 que lobisomens em cidades grandes não iriam atacar. Gostei. Pode ser muito assim? bom, Júlia, muito bom. Tá melhor já. Obrigada. Já uma moça, né, jovem, dá pra ver que ela não era uma moça alta, magrinha, né, minhonzinha, uma flor não é na cabeça, mostra, né, dá uma ideia de que poderia ser qualquer uma moça que você encontra na rua. Pronto, refiz meu caso. E você tem muito com tudo isso, os jornais vão promover essa fetichização do caso, né, assim, justamente pra vender mais, pra que as pessoas tenham mais interesse, além de culpar a Dália, né, porque falar da roupa que ela tá vestindo, só tem um motivo pra você falar da roupa que a pessoa tá vestindo num caso de assassinato, assim, é pra culpar ela e dizer... Mas quando você fala que ela é uma moça bonita, também chama atenção. Isso, então, mas essa questão da fetichização do caso, né, de falar, nossa, de criar
pessoa, essa moça sedutora, bonita, e que vai se envolver com alguém, e vai como um mistério, né? Como um livro no ar, como uma novela de detetive, justamente para prender a atenção dos leitores. Cuidando do seu marido, não estaria morrido pelo lobisomem. Eu acho que também fala que a pessoa é bonita porque quando as pessoas feias morrem, as pessoas que tendem a não ligar muito. Pessoas bonitas, quando morrem, as pessoas se importam. Calma aí, Rafael. É uma triste verdade. Não, eu tô falando sério. Não tô falando nada ainda. Deixa eu terminar de falar. Não tô falando nada ainda. Não falando. Mas isso é algo que te incomoda, sim? Você acha que pessoas feias não têm o devido valor na sociedade, é isso? Eu acho uma pena, né? Todo mundo que morre fala sempre, era um jovem muito bonito. Por que tem que colocar a aparência da pessoa? Só fala que a pessoa morreu. A pessoa fala que é bonito porque, sei lá, as pessoas ficam tristes quando pessoas bonitas morrem. É porque a pessoa era bonita, poderia me dar uma chance, sei lá, quem sabe um dia, talvez, se fosse essa. A pessoa, eu não sei, mas as pessoas têm essa ideia mesmo, de quando uma jovem bonita morre, ela acaba ganhando uma notoriedade. Vou dar exemplo pra vocês aqui no Rio de Janeiro, nada a ver com o caso, mas pra dizer isso, que quando morreu uma jovem vítima de assalto, primeiro notícia no jornal, aliás, jornal não, como as pessoas comentam, nossa, viu aquela menina que morreu, como ela era bonita, sabe? É o tipo de comentário que as pessoas comentam quando a pessoa morre. Olha, fulana, ela era tão bonita, morreu. Tipo, para a pessoa, né? Pra gente feia morrer, quem liga? Entendi. Ninguém fala, olha como ela morreu feia pra caralho. Ninguém fala isso. Rafael, você acha que quando... Não tô falando nada, mas caso acontecesse com você, você acha que as pessoas ligariam pra sua morte ou não? Não, porque eu não sou mais jovem. Boa saída. Eu provavelmente falo assim, nossa, vítima de assalto, professora, morre na Baixada Fluminense, no máximo. Entendi. Ah, você é professor. Por sinal, o Andrei hoje tá cercado de historiadores por todos os lados, né? Ele tá muito ferrado, só pessoa chata problematizando. A doutrinação começou aqui domingo, agora, na gravação. Falando sobre a investigação, em 21 de janeiro de 47, uma pessoa entrou em contato com a delegacia de polícia que estava investigando e afirmava que era a assassina de Elizabeth Short. Ele ligou para o escritório de James Richardson, o editor da Los Angeles Examiner, parabenizando pela cobertura do caso. O assassino afirmou que planejava se entregar, mas não antes de deixar que a polícia o perseguisse mais um pouco. Por fim, disse que Richardson receberia, abre aspas, algumas lembranças de Beth Short pelo Correios, fecha aspas. Nossa senhora. É interessante que apesar desse caso aqui, da gente tá se mencionando, até esse exato momento, nada garante que ele fosse realmente o assassino. Vamos falar que esse caso ele tornou-se folclórico em muito pouco tempo dentro dos Estados Unidos. Muita gente afirmou que era assassina durante vários anos, né? Só que o que acontece? Em 24 de janeiro, um envelope bege suspeito foi encontrado por um funcionário do Serviço Postal dos Estados Unidos. Nele, havia sido endereçado ao Los Angeles Examiner e outros jornais de Los Angeles, com as palavras individuais que haviam sido recortadas de jornais. Também havia sido colado a seguinte mensagem, abre aspas, aqui estão os pertences de Dália, carta a seguir. Vou deixar aí uma foto do envelope, né? E nele continha a certidão de nascimento da Elizabeth, cartões de negócios, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e uma agenda com o nome Mark Hansen escrito na capa. O pacote havia sido limpo cuidadosamente com gasolina, que isso era uma prática muito comum para se limpar as digitais, né? Prática muito comum de quem? Dos bandidos? É isso que você tá me dizendo? Na época eles usavam a gasolina pra limpar as digitais, o que indica que se realmente for esse senhor moço que mandou ele sabe o que tá fazendo, né? Ele não é um cara que ele tá agindo por impulso. Sim, sim. Inclusive uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque o corpo dela tava lavado, né? E não sei se por gasolina ou por algum outro tipo, pelo que, assim, mas... Não ficou claro se era gasolina, assim, diz que foi limpo com alguma coisa, mas pelo que dá a entender que gasolina funcionaria nos dois casos. Sim, sim, sim. Eu até fiquei na dúvida se talvez tivesse sido lavado primeiro com gasolina e depois com alguma outra coisa. Enfim. Porque o cheiro de gasolina também ia chamar a atenção, né? Muito forte, assim. Porque o que dá pra entender é que ele queria ser encontrado, né? Sim, não, e considerando que o corpo foi... O legista falou que o corpo que ela teria morrido cerca de 10 horas antes dela ter sido encontrada, e como ela foi encontrada de manhã, eu imagino que ele colocou o corpo e tudo, e arrumou
tudo certinho durante a noite, né? Então acho que ele não acharia ruim que o cheiro de gasolina atraísse as pessoas ou qualquer coisa do tipo. Mas talvez atraísse antes do que ele quisesse, entendeu? Se ele chegasse na hora que ele tá lá montando as coisas, de repente se sente... Porque não era um local muito habitável na época, mas já morava gente por ali, então talvez um cheiro forte de gasolina pudesse atrair algum animal e fosse estragar o plano dele, entendeu? Assim, eu acho que o cheiro de gasolina ele faz ao contrário, ele repele os animais. Não atrai animais. Eu tava pensando qual animal que você atrai com o cheiro de gasolina. Eu acho realmente que a gasolina deixa qualquer animal bem longe. Sempre tem uns nóia. Tem um monte de gente que gosta. Os animais nóia. Não, então até seres humanos, então ele ia acertar. Eu gosto de cheiro de gasolina, tá bom? Sempre tem uns que chegam no posto de gasolina e dá aquela cafungada de cheirinho bom. O único animal que ia atrair é que ele queria, seres humanos. Bem, o que acontece até então? A gente tem toda essa questão e acho que esse envelope colocado é algo bem forte pra alterar investigações, porque até aí poderia ser apenas um maluco tentando chamar a atenção, não ser o assassino talvez, mas a questão é que a polícia rapidamente passou a considerar Mark Hansen, o dono da agenda encontrada no pacote, um suspeito. Ele era um proprietário rico, né? Tinha boates, teatros em Los Angeles e conhecidamente Elizabeth e ele já haviam sido vistos, né, em várias ocasiões, em vários momentos, em casa, com alguns amigos e por aí vai. Ann Todd, que era amiga de Elizabeth e a colega de quarto dela, relatou aos investigadores que ela havia rejeitado recentemente investidas sexuais do Hansen, sugerido que isso poderia tê-lo motivado a matar. Só que ele acabou sendo descartado como um suspeito pelos policiais, apesar disso, né? Em adição a Hansen, a polícia de Los Angeles interrogou não apenas ele, como 150 homens nas semanas seguintes, né? O Hansen também ele acabou sendo descartado pela questão de que ele tinha um álibi muito forte, que no dia da morte da menina ele estava na casa de um tio, né, em outra cidade, outro estado, né. Robert Manley também havia sido a última pessoa a ver Elizabeth Short com vida, ele também foi investigado, né, o homem que ela estava tendo um caso, porém também foi excluído após passar por vários testes com polígrafo, e isso é bizarro, porque isso, acho que não é mais comum, né, eu imagino que não, mas durante muito tempo nos Estados Unidos o polígrafo foi bastante utilizado para casos de crime, o que é uma loucura pro meu caso, porque o polígrafo... Se o cara é psicopata, né? Não é nem questão só disso. Dá pra você treinar e enganar um polígrafo, sabe? O polígrafo não é 100% efetivo. Então, se você passa e por algum acaso falha 2 vezes nele e é condenado, não necessariamente você é culpado, né? Tem um caso muito famoso de abdução que usa polígrafo e ele comprova, teoricamente, aquele do filme Fogo no Céu, sabe qual é? Sim, do Travis Walton, sim, claro. Ele passou por várias vezes e tal. Só que aí, o interessante desse caso é que foram 5 pessoas analisadas, né? É porque o polígrafo, se eu não me engano, assim, eu tô chutando qualquer coisa, mas eu acho que ele não é tão mais usado, né, justamente por causa disso, porque com o passar dos anos as pessoas foram aprendendo a como enganar, como induzir erro, então provavelmente ele ainda é usado, mas ele se tornou mais um elemento somatório a tantos outros, não mais um determinante. Provavelmente nessa época, mas no início, ele era um elemento fundamental, chave para a questão. Hoje em dia, se usado, ainda é um elemento somatório, não fundamental. E é realmente, né? A confiabilidade desse sistema, ele não é 100%, né? Ele é até capaz de atingir um número interessante, de 89% a 95% de precisão, o que é considerado satisfatório para algumas necessidades. Só que ainda se comenta que ele não funciona com pessoas que estejam com problemas de memória ou cognitivos, né? Aí, ele não é aceito como prova, né? Você... Em vários lugares, sim, óbvio. Em tribunais, em vários lugares do mundo não se aceita como prova, porque, enfim, tem gente que consegue enganar e tal. Veja um seriado do Sherlock Holmes, ele mostra como enganar o polígrafo. Mentira. Mas você tem várias formas ali de tentar controlar, tem um controle corporal maior e você consegue enganar, sim. Exato, né? Mesmo não conseguindo enganar, você ainda tem 5 a 10% de chance de cair num erro, né? O que pode ser bem problemático quando é um caso de crime, ainda mais um crime grave como esse, né? Sim. Pegar por uma provável prisão perpétua ou até pena de morte, né? É meio complicado, meio complexo. Com certeza. Mas eu acho interessante que esse cara, quer dizer, o primeiro cara... Porque assim, eu não acredito de qualquer forma que o Hansen fosse, a princípio, que fosse o assassino, porque eu acho muito, muito na cara, né? Parece mais o assassino tentando fazer acharem que o Hansen é o assassino do que ele ser o assassino. Sim. Porque ele mandaria, né, ele mesmo, uma coisa com o nome dele pra polícia, sendo que o que aparenta nesse caso é que o assassino teve muito se divertiu com essa corrida da polícia, com a polícia tentando encontrar ele. Todo o meu conhecimento de seriados de detetive dos Estados Unidos
Unidos me conta que isso faz parte, que pros assassinos seriais, ou pra, enfim, pra alguns tipos de assassinos, agora. que essa caçada e essa coisa dele não ser descoberto é o que deixa ele mais animado, então... Sim, porque ele se acha mais inteligente que o resto, porque assim, eu quero matar a Tupá. Então eu vou lá, mato a Tupá, jogo ela no barranco, espero que ninguém nunca encontre e sigo a minha vida. Beleza. Ah, entendi. Eu espero que você entenda que você tá sendo gravada também, tá, Júlia? Você sabe que por um microsegundo eu quero matar a Tupá e falar por quê? Não, era um exemplo. Era só um exemplo. Não quero matar a Tupá, por favor, pessoal. Não, mas eu te entendo o sentimento. Eu matar a Tupá faz parte. Que isso, Rafael? Você tá louco? Tupá. Caraca. Várias formas diferentes de matar uma pessoa. Eita. Que isso, Rafael? Rafael, calha a sua boca, fica quieto, que as pessoas... Eu só queria eu não sei se o rio é de desespero ou de nervoso. Eu não gostaria de ficar provando pra polícia, dizendo, olha, polícia burra, sou mais esperta, e mandando cartinha, e mandando colinha, e mandando do tipo, hahaha, como eu sou espertão. Essa galera, tipo, se eu fosse matar alguém, eu ia matar alguém e tudo que eu quero, assim, não ser pega. Tipo, nem desconfiem de mim, sabe? Sabe, esse problema é um problema, sabe de quê? White people, sabe? Pessoas Exatamente. que não tem porra pra fazer na vida e falam assim, caralho, minha vida tá chatona, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou provar que existe um crime perfeito e vou zoar com a cara das autoridades. Aí a pessoa faz isso, agora é um país pobre, cara. Você não tem muito, não dá muito pra fazer essas coisas não, entendeu? Você tá se preocupando em se alimentar todo dia. Então, nos Estados Unidos, problemas de país de primeiro mundo. Não, mas assim, é interessante que eu quero fazer duas adições. Primeiro, uma pequena correção. Não foi o empresário que tinha o álibi. Ele foi descartado por outras motivações, né? Quem tinha o álibi... Ah, é verdade. O álibi foi um dos caras que estavam dentro da agenda desse cara, né? Que era o Martin Lewis. Ele que foi visitar um parente no Oregon. Inclusive o sogro dele, que estava morrendo na ocasião, né? Por sinal, essa aqui não tá claro pra mim por que esse cara foi tirado. Fora que o fato de eu achar que ele não mandaria ele mesmo provas de que ele cometeu o crime. Sim. Mas ainda assim, essas coisas só de... Não, a gente chegou à conclusão que ele não tem nada a ver. O porquê? Ele é amigo do delegado? Ou qual, além de ser amigo do delegado, qual? Porque não tá claro. Em lugar nenhum se acha essa informação. Então, mas é interessante também, assim, eu não tô falando que provavelmente não foi isso, porque com certeza era um cara que era dono de boate, tinha muita coisa, então provavelmente tinha muita força nas internas, nos bastidores, e pra abafar qualquer tipo de coisa. Eu até concordo com esse tipo de coisa. Só que a explosão de mídia nacional com relação a isso, meio que sobrepujaria isso, e eu acho que falaria mais forte o fato de tentar pegar logo um assassino e acabar logo com esse caso por a questão da polícia. E eu ainda acho que um cara desses consegue um álibi de maneira muito fácil, né? Ele é um cara muito visado. Sem falar que, com certeza, mesmo sendo descartado, provavelmente pela potência com relação... Então, por exemplo, foram 750 investigadores no Departamento de Polícia de Los Angeles e outros departamentos juntos trabalhando. Dentro tinha 400 xerifes, 250 patrulheiros de rodoviária. Era muita gente envolvida com isso. Então, com certeza, alguém ficou de olho nesse cara também depois. E como esse suposto assassino que estava em contato também voltou a entrar em contato outras vezes, com certeza foi descartado. Poderia ser por questões como essa, né? Era um cara que provavelmente ficava metido na sua boate. Não era provável que ele tenha cometido um assassinato, principalmente dessa magnitude, né? Dessa brutalidade, dessa maneira. Apesar de que eu concordo que poderia ter havido algo nesse sentido, sim, né? Eu só gostaria de atentar por uma questão de que, se a pessoa tentou incriminar, pelo menos de brincadeira, só de zoeira, alguém que era próximo da Elizabeth, muito provavelmente o assassino, caso seja realmente o assassino que esteja em contato agora, acho que há margem pra dúvida, dá pra provar aí que ele tem bastante contato com a Elizabeth, né? Ele sabia com quem ela andava. Então, não era alguém de fora que pegou uma pessoa aleatoriamente. Era alguém que provavelmente ou já conhecia de antecedente, ou que já acompanhava ela há algum tempo, né? Então, é bom se atentar a isso. Até uma curiosidade, né? Um vereador da cidade, o Lloyd G. Davis, ele chegou a oferecer uma recompensa de $10 mil por informação. E o curioso é que, obviamente, choveu de informações. E a polícia considerou que a maioria delas eram falsas. Então, pelo crime de obstrução da justiça, muitas das pessoas que falsificaram informação foram presas. Olha que maluquice estava se tornando. É bem comum eles fazerem isso, do tipo, tentar omitir coisas do caso, sei lá, né, no dia que o Rafael matar a Tupá, dizer que ele fez um pentagrama aqui na... Vou matar a Tupá, mas ela vai ficar viva. Ah, deixa eu continuar. E aí, perguntar se você sabe de alguma marca, alguma coisa assim, pra saber se a pessoa tá dando informação ou não, porque como você tá ligando pra, né, você tá usando o telefone da delegacia, você está ocupando a linha, você está impedindo que talvez uma informação verdadeira
verdadeira chegue, porque as pessoas, querem zoar, outros eles querem a recompensa. Quem assistiu aquele, também sobre crime do Big, do Notorious B.I.G. e do Tupac, que teve, que tá no Netflix também. É parente do Tupac. É parente do Tupac. Então, é quase. Tá ali na América Central. Tudo. Então, assim, eles meio que comentam também a respeito dessa questão de quando oferecem recompensas, é um estímulo pra alguém que viu alguma coisa, né? Tipo, falar, mas também é uma faca... Chamariz de doido. Que aí, velho, aí a galera começa a inventar de tipo, não gosto do Andrei, quero dar o golpe no mundo freak, foi o Andrei. E é isso, entendeu? Aí tá parecendo aquela época de caça às bruxas, o pessoal denunciava vizinho, denunciava todo mundo que não gostava. Desafeto. Chama 2019. Olha, Júlia, já te expliquei que o historiador não prevê o futuro. Não pode. Ai. Mas a gente imagina o que vai acontecer, né? Eu entendo. Bem, desde a investigação inicial, outra curiosidade, 500 pessoas confessaram o crime, algumas das quais não eram nem ao menos nascidas na época em que ele ocorreu. E quem diz isso é o sargento John P. St. John, que foi um detetive que trabalhou no caso até se aposentar, né? Ou seja, ele fez essa afirmação um pouco tempo atrás, né? Abre aspas. É impressionante como tanta gente acusa também um parente de ser o assassino, né? Fecha aspas. Aí, ó, viu? Parentes são foda. Em 26 de janeiro, outra carta foi recebida pelo Los Angeles Examiner, no caso. Ele fala o seguinte, dessa vez escrita à mão, inclusive, abre aspas. Aqui está, me entregarei na quarta-feira, 29 de janeiro, às 10 horas da manhã. Me diverti com a polícia. Assinado, assassino da Dália Negra. Vou deixar aí a carta pra vocês, a imagem, né? Ela também apontava ao lugar em que o suposto assassino iria se entregar. A polícia esperou no local durante toda a manhã do dia 29, porém, ele não apareceu. 1h da tarde, outra carta feita com recorte de jornal foi entregue no escritório da Examiner, que dizia, abre aspas, mudei de ideia. Vocês não me dariam um acordo justo. O assassinato de Dália foi justificado. O que vocês acham que ele queria falar com isso, hein? Justificado. Pois é, pra mim isso vai muito naquela narrativa de antes de o assassino foi justificado. Eu acho que boa parte das pessoas vai ler do tipo, ela merecia, ela, sei lá, saiu na rua de noite com a roupa errada, ou qualquer uma dessas outras besteiras de culpar a vítima, que é feito até hoje, né? Que a gente ainda não aprendeu a não fazer. Mas fora isso, não consigo ver, porque pra mim ela não tem nenhuma ligação política. O que você acha, Júlia? Alguma ligação política? Não, eu acho que simplesmente ele criou um circo e aí ele, né, lembrou que, caraca, eu posso morrer na prisão por um crime que provavelmente eu não cometi e fiquei com medinho, cara. Se às vezes a gente vai, tipo, sei lá, tenho que ir ao dentista, já baixa o medinho, imagina se entregar pra polícia. Se entregar pra polícia tendo confessado um assassinato desses, eu acho que se você não for o assassino, exatamente, dá um certo medo, concordo. E vamos dizer que o cara foi ele mesmo, pô, me divertir, policial é burro mesmo, sou foda, dig-dig. O que ele ia ganhar com isso? Sabe? Ele ia tomar porrada, tomar porrada dos policiais de início de conversa e iria pra prisão perpétua, não sei se ainda tinha pena de morte na Califórnia nessa época. Se não morresse enforcado, ia ficar o resto da vida numa prisão. Ele não teria porquê, mesmo que ele fosse o assassino, e confessar algo, porque não tem, gente, não tem por que matar essa moça. Ela estava com a roupa errada, não justifica. Ela era um alien, talvez justificasse. Olha, eu acho, Júlia, que você tá fazendo um comentário assim, tudo bem que na época não estava, mas se você pegar os casos desses caras assassinos aí famosos, né, que estão presos hoje, eles podem ter apanhado e tal, mas eles têm toda uma notoriedade, não é que o começo do nosso papo hoje foi justamente falando desse glamour. Na época pode não ter esses exemplos famosos, mas se o cara tava tentado a ter essa glamorização, eu acho que ele não tava com medo necessariamente de tomar uns pescotapa e tomar porrada assim. Existe uma diferença de tive o glamour, mas fui pego, sabe? Tive o glamour, cheguei que nem o cara do Seven, sabe? É bem diferente, sabe? É porque a maioria deles acaba sendo pego, ou porque quer ser pego, né, no inconsciente, comete algum erro grosso, mas eles não chegam lá e viram assim, oi, boa tarde, né, vim aqui me apresentar como o assassino da Dália, sabe? Eu acredito que ele queria ser pego, mas chegou na hora e ele não teve coragem de ir. Ele falou assim, bem, se a polícia me pegar, massa, eu vou ter a notoriedade que eu quero, mas sair sabendo, ok, você notório, mas
porra, é um medinho. Eu vou te falar, o que me deixa mais confuso nesse caso, sobre essa questão de notoriedade ou não, ou se foi um ritual ou não, é porque eu não vi nenhum outro crime que foi feito do mesmo tipo. Geralmente assassinos seriais, eles têm a mania, né, como diz o nome, de serem frequentes, de cometerem pelo menos 2, 3. Esse parece que foi o único caso. Ele não caracteriza necessariamente um serial. Parece que foi o primeiro e o único assassino desse cara em particular. Acho que a gente precisa deixar aqui uma coisa bem clara aqui pra gente não confundir. Realmente, o que o Rafael tá colocando é extremamente relevante. É por isso que é um pouco problemático a gente ter usado a palavra serial killer até então, porque serial killer denota que a gente tá falando sobre uma série de crimes, né? É o que o nome diz, né? É um crime brutal, obviamente. Tem muito cara do que alguns serial killers americanos fizeram, por isso que hoje em dia, quando você pensa em serial killer, você pensa nessa questão da pessoa problemática que comete assassinos brutais de maneira ritualizada, como é o caso aqui, mas não dá pra gente chamar ele de serial killer porque a gente não sabe se ele cometeu outros crimes. Nem tem uma ligação de outro, porque às vezes a gente nem pegou o cara, mas é comum como a gente imaginar que é um suspeito que fez vários crimes semelhantes e a gente dá um nome de serial e aí, beleza, é mais ok. Mas realmente não é um assassino serial que a gente tá lidando aqui oficialmente, né? O termo não cabe aqui. E, obviamente, a gente também vai brincar bastante que ocorreu vários crimes próximos na região e próximos também, mas que até o momento não existe nenhum confirmado que seja o mesmo da Elizabeth, né? Então não tem como a gente colocar que é um serial killer mesmo. Eu só gostaria de fazer uma pequena adição, que é o seguinte: eu concordo em partes com a Júlia quando ela fala que realmente uma coisa é o cara querer ter uma notoriedade, outra coisa é ele querer ser pego. Mas eu discordo quanto à parte de que, ele pensou melhor e desistiu porque ficou com medo de morrer na prisão. Eu acho que um cara que tá com medo de morrer na prisão, ele não comete um crime. Pra começo de conversa. Não, eu vou discordar de você. Geralmente as pessoas cometem crime e não querem ser presas. Não. Deixa eu me explicar essa questão. Esse cara, ao que dá a entender, pelo de tudo que a pauta nos gera, e os filmes e tudo que envolve esse tipo de coisa, dá a impressão que esse cara, ele gosta da mídia. Tanto que, eu ia até levantar mais pro final do podcast, mas eu posso fazer aqui. O cara, ele não tá mandando cartas pra delegacia. Ele tá mandando pro jornal. Ele tá mandando pra editoria do jornal. Ele queria que essas cartas fossem publicadas. Ele quer fazer o buzz. A parada dele é adrenalina, né? Seja ele o assassino ou não. É uma pessoa que ela se diverte não apenas com o fato dela tá causando, como o fato dela tá fazendo policiais de bobo. Coisa que eu nem acredito que seja. O cara marcar, eu vou estar aqui e não aparece, tá, ok, claro que eu vou colocar policial lá. Que foi o que o Zodíaco fez. Ele mandou o... Exato. Ele chegou e nem avisou nada. Mandou, só que tem um puzzle aí, galera. Se vocês decifrarem, massa. Exato. E aí, um casal de velhinhos descobriu, sabe? Sim. Então, assim, eles querem a notoriedade, mas eles não querem, sabe, criança que quer brincar com fogo, mas não quer chegar muito perto da fogueira? Sim. E é claro que também que a gente tá levando em conta que existe uma lógica racional de uma pessoa comum como a gente que tá discutindo aqui, né? A gente não tá levando em conta de alguém que tem realmente um problema psíquico, de natureza psíquica, grave, a ponto de cometer um assassino desse e causar todo esse furor que, pra mim, não considero como uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? Uma pessoa que tem um problema grave que precisa ser tratado, caso seja realmente esse senhor moço, né? Se bem que mesmo não sendo assassino, acho que esse cara precisava ser tratado mesmo de qualquer forma. Mas eu gostaria de fazer uma salientação aqui interessante com relação de que talvez possa ter havido essa mudança de ideia de que a carta anterior dele, falando que ele ia se entregar, foi escrita à mão. A carta feita por recorte de jornal falando que, eu desisti de me entregar, foi com recorte de jornal e de revistas. Então, há aí uma possibilidade de arrependimento, porque uma pessoa que manda recorte de revista, ela faz isso pra não ser identificada porque a letra consegue identificar um assassino, né? Você com vários suspeitos, você acertou. Um dos 10 é suspeito. Você compara a letra precedente, você consegue achar aí um suspeito, né? Então, provavelmente, um cara que escreveu carta à mão, ele tava realmente querendo ser pego e logo depois ele... Então, tipo assim, já que eu vou ser pego mesmo, não vou me preocupar em recortar tudo, vou escrever mesmo à mão e aí depois ele se arrepende. Então, você tem a questão do... Acho que o arrependimento pode ser até colocado de maneira crível aí, se a gente estiver falando realmente da mesma pessoa. Vamos levar em conta que talvez são duas cartas que podem não ser nem escritas pela mesma pessoa. Pode ser dois malucos diferentes mandando carta. Sim, eu acho muito plausível que sejam duas pessoas mandando carta, especialmente pela notoriedade do caso, por como o caso chama atenção na mídia, etc. Eu vejo muita possibilidade de ter mais de um maluco mandando, porque, enfim, tem gente que é doido e que vai tentar só... Não tem gente que imita crime de outra pessoa, então? Sim, claro, tem um nome pra isso, né? O Copycat, exatamente. É uma pequena edição só, hein? Apesar de eu achar que existe essa possibilidade, é extremamente coincidente que a carta falando que ele ia se entregar, e a carta
carta que ele falou que ele desistiu, a diferença foi de horas, né? Quer dizer, desculpa, não foi de horas, né? No dia em que ele ia se entregar, a 1 hora daquele dia, foi essa carta falando que ele não ia se entregar nada. Então, é uma certa coincidência, né? Não sei. Mas eu imagino que essas cartas também estão sendo... Esse que é o problema, né? As cartas estão indo pro jornal, com certeza esse jornal tá publicando, né? Essa é a grande questão da coisa toda, né? E como isso tava atrapalhando a investigação. Porque claramente o fato do jornal tá querendo vender jornal e publicando isso, expondo esse tipo de coisa, com toda certeza isso influa ainda mais esse assassino, né? Caso seja, influa esse suspeito, influa mais pessoas, né? Isso, com absoluta certeza, impediu talvez esse cara de ser pego de alguma maneira, né? Liberando informações que a polícia estava investigando, até informações que a polícia ainda não estava investigando, mas que a polícia saberia. Então, esse cara, ele tá agindo até com horas, dias de antecedência por causa disso, né? Isso também é problemático. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos para algumas adições aqui interessantes. A gente tem diversos outros crimes que aconteceram próximos da região ou em datas parecidas e que alguns levantaram que pode ter ligação com a Dália Negra, né? Levando em conta que talvez possa ser um serial killer que repetiria ou repetiu antes um ato brutal desses, né? Alguns comentam do assassinato do torso de Cleveland, que muitos autores, bem como o detetive de polícia de Cleveland, né, o Peter Merylo, eles suspeitam que exista essa ligação entre o assassinato deles com a de Elizabeth Short, né? Que esse assassinato do torso de Cleveland, ele teria sido cometido por um serial killer cuja identidade até hoje também permanece desconhecida. Esses crimes ocorreram lá em Cleveland, obviamente, em Ohio, durante a década de 30. O número oficial de vítimas atribuídas ao assassino do torso é de 12, apesar de que pesquisas recentes apontam que esse número poderia chegar a 20, ou seja, alguns anos antes, né? Mais de uma década antes, né? As vítimas normalmente eram andarilhos cuja identidade nunca foi determinada, com algumas exceções. Invariavelmente, todas as vítimas eram pobres, vítimas fáceis de Cleveland na Grande Depressão, né? E uma das semelhanças é que o assassino sempre decapitava e, por vezes, desmembrava suas vítimas. Muitas vezes também partindo seu torso no meio. O que eu ia comentar é que durante a Grande Depressão é até difícil você saber quantas pessoas morrem, porque muitas pessoas estão pegando carona, estão fugindo para um lugar melhor, e nessa coisa, como o pai da Elizabeth simplesmente fugiu do estado, algumas pessoas que estavam tentando uma vida melhor encontraram alguns assassinos, né? E acaba acontecendo disso, de sair em jornal, a pessoa lê, ficar na memória e de repente ela acaba replicando, vamos botar dessa forma. Sim, com toda certeza, né? Eu acho que é pouco provável que seja o mesmo assassino, porque eu acho, como o Rafael falou, né? Esse assassino da Dália Negra é muito ritualizado no sentido do ritual próprio do assassino, né? Ele faz as coisas de uma forma muito específica. E o de Cleveland também faz de uma forma específica, mas um pouco diferente, assim, né? De outra forma. Algumas vezes cortando a pessoa em dois, mas não necessariamente toda os detalhes, né, do assassinato da Dália. Não, mas o meu ponto que eu queria que não era o mesmo, mas que era um período, era mais fácil de pessoas serem assassinadas. Sim, não, concordo plenamente com você. Detalhando coisas que não deveriam detalhar, outras pessoas começam a ter ideias, vamos botar dessa forma. Não, sim, eu concordo com você. Não, o que eu tava falando era só, não tava comentando o seu comentário, eu tava só falando em geral, porque eu não acho que é o assassino de Cleveland. Sim, com toda certeza. Lembrando que esses casos não são oficialmente ligados como o mesmo, né? Vamos levar em conta também, eu acho que também, enfim, a ligação é muito pouca, muito pequena, muito baixa, né? Outra questão foi o assassinato de Jenny French, né, que aconteceu em 10 de fevereiro de 47, ou seja, meses depois, né, dias depois, né, que aconteceu também em Los Angeles, né, foi considerado pela mídia e pelos detetives como tendo relações com a morte da Elizabeth Short, né. O corpo dela foi descoberto na zona oeste de Los Angeles, nu, severamente agredido. Escrito em seu estômago com batom estava uma frase que parecia dizer, abre aspas, vá se foder, vírgula, B.D. fecha aspas. E com as letras Tex logo abaixo. O Los Angeles Herald Express cobriu a história e fez comparações com o assassinato da Elizabeth com esse da Jeannie, né? Afirmando que as iniciais BD poderiam ser de Black Dahlia, né? Dália Negra. Outros teorizam, porém, que na verdade a frase seria PD e não BD, sendo as iniciais de Police Department, ou seja, Departamento de Polícia, assim. Mas, da mesma forma, não há ligações muito claras com relação a isso, apenas uma certa semelhança
semelhança de datas até, porque eu nem acredito que é próximo do que rolou da Dália Negra, sinceramente. A gente tem também o assassinato de Suzanne Degnan, né, que alguns autores como Steve Hodel e William Rasmussen sugeriram uma ligação entre elas, né, com essas mortes, né. Essa Suzanne, ela foi desmembrada, ela era criança e ocorreu em Chicago, Illinois, em 46, ou seja, uma certa proximidade de datas. Entre as evidências citadas são o fato de que o corpo da Elizabeth foi encontrado na Avenida Norton, 3 quadras a oeste do Boulevard Degnan. Também haviam muitas semelhanças entre a escrita do pedido de resgate de Suzanne e a carta escrita à mão pelo suposto assassino da Dália Negra. A ligação que eles estão fazendo é que a rua que Elizabeth foi encontrada é Boulevard Degnan e o nome da menina assassinada um ano antes era Suzanne Degnan, mas eu acho também muito fora do padrão. E é uma criança, né? Vamos combinar aqui, né? Tem a questão do George Hodel, que adicionalmente o Steve Hodel afirmou que seu pai, o George Hodel, poderia ter sido o assassino da Elizabeth Short, apontando o treinamento dele como cirurgião como uma evidência circunstancial, né? Então, o filho acusou o pai de ser o assassino da Dália Negra, né? O George acabou sendo vigiado pela polícia durante bastante tempo, quando foi acusado de molestar sua filha de 14 anos de idade, a Tamar Hodel. Apesar de 3 testemunhas terem afirmado ver o médico praticando o abuso, ele foi absolvido em dezembro de 1949. Para a surpresa de poucos seres humanos. Pois é, né? Mas apesar disso, pouca evidência que realmente tenha sido esse cara mesmo da Dália Negra, né? Porra, eu apostaria nele, porque assim, o filho dele, o Jorge é o pai, né? O filho dele depois passou uma década, o filho dele virou policial, né? Durante anos trabalhou na polícia, trabalhou na parte de homicídios, e depois que ele se aposentou, ele ficou tentando culpar o pai dele, achar evidências que foi o pai dele que matou a Dália Negra, sabe? E aí eu tava tentando achar alguns documentários a respeito disso. Eu assisti o filme e não tava entendendo mais nada. Eu falei assim, não faz sentido quem matou, por que matou e o que aconteceu. E aí esse cara, né, o cara fala, porque como vocês falaram, a forma que o corpo foi, né, cortada, os órgãos internos retirados, a forma que ela foi cortada, precisava de uma precisão médica que não é qualquer um que dá conta. E o cara era médico. E eles tinham o filho, espaço na casa que ninguém podia chegar, sabe? Então ele meio que ele vai tentando construir uma narrativa de que foi o pai dele, depois desse tempo todo, que matou a Elizabeth. Aí ele mostra uma foto, ele faz comparações das letras, e é tudo assim. A primeira vez que faz a comparação das fotos, não é ou inconclusivo. Na segunda vez, há 97% de chance de ser ou inconclusivo. A mesma coisa com a letra, né? As cartas que foram enviadas sempre dá ou chance de ser ou chance de inconclusivo. A única coisa que não tem seria o motivo, atirando o fato do cara ser meio dodói. Mas se fosse chutar, meu voto, assim, vou chutar alguém. George Hodel, é você. Interessante a sua colocação, né? É bom a gente colocar também essa questão das gravações, né? Que depois dessa acusação, né, a polícia de Los Angeles colocou o Hodel sob vigilância, instalando 2 microfones na casa que foram monitorados por 18 detetives. Uma das gravações foi um grito de uma mulher em dado momento, né? A gente tá falando do ano de 50 aqui, 1950, então já tem alguns anos, né, após a morte, né? No mesmo dia que essa mulher teria gritado, Hodel foi gravado falando com um confidente, abre aspas, percebi que não havia nada que eu pudesse fazer, coloquei um travesseiro em sua cabeça e a cobri com um lençol, peguei um táxi, ela morreu às 19h59, eles acharam que havia algo suspeito, de todo jeito, agora eles devem ter descoberto, eu a matei. O monitoramento por microfone continuou, né, obtendo mais afirmações meio complicadas para ele, abre aspas, vamos supor que eu tenha matado a Dália Negra, eles não têm como provar isso agora, eles não podem falar com a minha secretária, pois ela está morta. Que conveniente, né? Eu rodo, que conveniente. O cara é meio gangster, né, cara? O cara é meio gangsterzão do mal, então. Já matei quem sabia de alguma coisa, já matei. Então, ninguém pode abrir o bico. Eu ainda acho um pouco complicado, porque assim, ele não tá fazendo uma afirmação contundente, né? A secretária que ele tá se referindo foi uma secretária que morreu vítima de overdose, né? Nada tem a ver, pelo menos no que a gente saiba, relacionados com assassinato, né? E devido a esses comentários feitos pelo Hodel, nas gravações ele foi investigado, mas acabou sendo absolvido por falta de evidências, né? Como a própria Júlia falou aí, né? Não, mas o motivo que ele foi absolvido foi porque essas gravações foram feitas sem autorização. Então, qualquer
qualquer coisa que foi encontrada na casa dele teve que ser descartada. Sim. Ele já tinha sido, na primeira vez que interrogaram o cara e não viram de muito, porque ele não era um médicozinho de esquina. Ele andava com a galera bambambam de Hollywood da década de 40. E da mesma forma que não queriam incriminar o cara lá, dono do clube, não queriam muito mexer com gente poderosa pra não dar nada. E aí liberaram. E aí depois fizeram essas gravações, meio que desconfiadas do cara. A polícia invadiu a casa dele, então fizeram as gravações, mas as gravações não puderam ser usadas porque foram feitas de forma ilegal. Então quando ele fala, e mesmo se eu tivesse matado ela, ninguém é realmente vilão do James Bond conta o plano inteiro, porque eu matei ela dessa forma, eles não poderiam ter usado isso contra ele num possível julgamento. E ainda tem mais um detalhe que eu acho muito bizarro. Tudo que foi coletado do caso desapareceu. E o caso, ele é considerado fechado, mas o arquivo dele não é público. E arquivos, existe uma lei e arquivos são públicos, né? Depois a não ser que envolva a segurança nacional, arquivos tendem a se tornar públicos depois de um tempo. E o caso da Dahlia continua sendo fechado, e depois, né, que quando eles consideraram o caso fechado, mais ou menos na década de 50, se eu não me engano, muita coisa que tinha sido colecionada, fotos, coisas sobre, eu tô chamando ela de Dahlia, desculpa, sobre Elizabeth, começou a desaparecer. Então, para conspirólogos, ela talvez não fosse só uma mocinha que estava saindo com caras pra, vendendo almoço pra pagar a janta, entendeu? Sim. Talvez ela tivesse se metido com algum figurão grande demais e deu uma festa errada, deu ruim. Mas aí eu acho que depois a Tupá comenta o filme, porque o filme tem uma explicação ainda mais mirabolante. Mas assim, calma aí. Do jeito que você tava falando, pensei que você ia dizer que ela era uma espiã internacional, sabe? Porque se meter com alguém figurão e tal, e morrer, eu entendo, né? Entendo. Caralho, o cara quis apagar e tal. Mas da forma que foi, que fica a questão. Tá parecendo aquela história do Jack Stripador, que no final das contas comenta-se que ele era da família real britânica. Mas até então o Jack Stripador era alguém que estripava, tinha um método, tinha uma loucura específica na morte dele. Nesse do assassinato da Dahlia, ela foi trucidada. Mas o cara podia estar muito louco das drogas, que eles estavam tomando Bezandina na época, que é uma mistura de um monte de coisa, encontrou com um cara que ficou muito loucão e vou fazer uma arte na pessoa, sacou? E depois descobriu o que fez e, sei lá, bad trip bizarra, não sei. Então, eu acho complexo isso tudo que a gente tá comentando, porque assim, realmente, sei lá, numa festa de algum figurão, ela se droga, morre de overdose, precisam se livrar de um corpo, enfim, inventa-se aí. Mexem na barriga dela pra evitar colocar uma overdose, acharem uma overdose na autópsia e, enfim, fazem isso pra tentar camuflar. Eu não sei se isso seria válido, porque uma pessoa que morre de overdose versus uma pessoa que, com a forma como foi encontrada, chama tanta atenção da mídia, o trabalho pra abafar um caso nacional é muito mais forte do que uma simples overdose, sabe? Que a sociedade não tava se importando, sabe? Como ela foi pintada, né, pelos jornais. É uma narrativa que é muito mais fácil de se engolir do que a maneira como ela foi encontrada. Pode ter sido um duplo, né, do tipo, realmente poderia ter acontecido algo assim, mas aí quem pegou pra descartar o corpo era meio malucão. Vou descartar o corpo da maneira como eu quero, e foda-se. Eu acho que nem faz tanto sentido, como você falou, né, essa coisa de overdose, cara. Overdose ia passar despercebido. E depois, por que fingir que não teve overdose e... Eu tô dando um exemplo, tipo assim, poderia nem ter sido... Sim, não. Ela poderia ter sido pega por um cara que queria pegar ela, e aí ele foi agressivo porque ela negou e matou ela. Uhum. Enfim, coloque aí o motivo. Não precisa ser necessariamente overdose. Sim, mas eu acho que... Eu até pensei, sei lá, se ela tava grávida de alguém que não queria que descobrissem. Enfim, especulações. Mas ainda assim, eu acho que não encaixa, sabe? Exato. Esse pra mim é um problema, assim. Porque assim, esses comentários aí são muito problemáticos, mas dentro do conforto do lado do cara, essa parada tava sendo muito... Durou bastante tempo na mídia, né? Isso foi década de 1950, 51, por aí vai. A gente tá falando aí de pouquíssimo tempo, esse caso ainda tava relativamente quente, talvez. Tava no dia a dia
saía na boca do pessoal, tipo, hoje em dia, sei lá, qualquer coisa, alguém chega e fala, como é que é lá o mago do Acre, né? O aprendiz de feiticeiro do Acre, sei lá, posso puxar isso e eu não tenho uma relação com o cara, sabe? E o cara, dava pra ver que ele tinha relações problemáticas com questões de polícia, com toda certeza. E daí? Vamos lá, não tem necessariamente a ver com esse caso, né? Esse tipo de coisa. Mas o interessante é que o Steve Hodel, o filho que acusou o pai, ele se tornou detetive de homicídios pela polícia de Los Angeles. Ele acredita que a Elizabeth teria sido uma das pacientes vitimadas pelas práticas criminosas do seu pai. Mas foi o que eu tava falando. Sim. É que é interessante colocar que ele vira detetive, né? E ele coloca, ele aponta nesse boletim, escrito pelo tenente Frank Jameson em 51, no qual ele afirma que Lillian Denorak, que havia vivido com George Hodel, identificou Elizabeth como sendo uma de suas namoradas. Ela também disse que Hodel havia passado algum tempo em Hotel Biltmore, onde ela tinha sido deixada depois de desaparecer. Mas é aquilo, né? Sem provas circunstanciais práticas, né? Um amigo do meu amigo disse que viu alguém que era muito parecido com ela no dia que não sei o quê. Aí complica, né? Gente, o assassino em si, ele nunca foi descoberto, fica um mistério aí até hoje, quem teria matado Dália Negra. Mas é claro que esse caso folclórico dos Estados Unidos repercutiu e repercute até hoje. Então, a gente tem a Dália Negra na cultura pop durante, além, obviamente, dos diversos livros lançados com supostas acusações que tem por aí, mas também há referências dentro do entretenimento. Por exemplo, o romance de terror A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan, que eu acho que aqui no Brasil foi lançado pela Darkside. A sinopse é: uma artista cria obras de arte macabras e uma delas representa o assassinato da Elizabeth Short. E a autora, né, do livro afirma que ela se inspirou para escrever o livro após ler a obra de não ficção que tratava do assassinato da Dália Negra, né? Eu acho que o filme Dália Negra é baseada nesse livro. Legal. É que pra mim esse livro era novo, só que eu não sei quando é que ele foi escrito, né? Então, esse livro vai ser o lançamento Enfim, foda-se, não vou ficar especulando sobre dados. Bem, outra referência, tem um crime apresentado de forma ficcional da Dália Negra em uma das missões do jogo de ação e aventura, o L.A. Noire, que pra quem não sabe era aquele jogo muito legal que você era um detetive e precisava ficar investigando casos, e uma das coisas interessantes dele é que eles usavam aquela tecnologia de captura de movimento facial, então meio que um dos grandes recursos, né, uma gimmick do jogo muito interessante é que você precisa ir entrevistando assassinos e suspeitos, e a expressão facial, você tinha que pegar os lances na expressão facial, né, e isso era bem bacana. Vocês chegaram a jogar? Alguém que jogou L.A. Noire? Eu joguei um pouco, mas eu na época precisava de um inglês muito bom e eu... Exatamente. Para esse tipo de jogo era meio complexo. Eu cheguei a jogar e, assim, ou você pegava as pistas, você chutava, né, se a pessoa tava mentindo ou não, e uma das formas era realmente olhar a expressão facial, do tipo, se tá olhando né, aquela coisa, tipo, pessoas que estão mentindo tendem a olhar pra esquerda, sei lá, essas gimmicks que o pessoal fala, assim. Eu acho que saiu de novo pra PlayStation 4, é um jogo bacana até 80% dele, depois fica chato, mas vale a pena. Queria muito jogar, mas pela falta de um inglês de qualidade, ou melhor, de algum inglês de qualidade, eu preferi não jogar, senão é passar ódio. Sim. Bem, teve uma dramatização de TV em 75, né, no caso a Elizabeth foi vivida pela atriz Lucy Arnaz. Vou deixar mais imagens aí da Dália Negra por diversos tempos e histórias, né. Existe também um filme dirigido pelo Brian De Palma em 2006, The Black Dahlia, que aborda o caso de forma bastante ficcional. Nesse filme, a Elizabeth foi interpretada pela atriz Mia Kirshner. Foi isso que vocês viram ou não? Eu acho que foi isso. Né? É ele mesmo. Não faz nenhum sentido muito com a história. Então, eu me senti bem burra assistindo esse filme. Olha aí, ó. Eu vi ele hoje. Eu vi assim, cara, essa não é a pauta que eu li. Não tá fazendo sentido. Sim, com certeza. O espírito da Elizabeth Short é um dos fantasmas que assombram a Murder House na primeira temporada de American Horror Story. Na série ela foi interpretada pela atriz Mena Suvari. É a única temporada que eu gostei do American Horror Story. De resto, não gosto. Não gosto. Nunca cheguei perto. Nunca vi, tenho medo. A primeira é legal, eu gosto da primeira. Bem, teve uma minissérie lançada... Não, tem uma minissérie que vai ser lançada em 2019, então, ano que vem, que é produzida pela Patty Jenkins, que pra quem não sabe foi a diretora do Mulher Maravilha. Ela tá produzindo essa minissérie. Eu já tô curiosa pra ver essa minissérie. Enfim, como eu disse, a Dália Negra
sempre foi eu acho que o nome, especialmente, como alguns dos filmes trazem esse glamour dos anos 40, assim, uma coisa meio misturado com detetive noir e tal. Então sempre me fascinou muito essa história, né? Então, imagina. Quem sabe esse é bom, porque o outro filme foi péssimo. O cartaz é bonito, mas o filme é péssimo. Coincidentemente, quem tá no elenco é o Chris Pine, né? Que também participa do Mulher Maravilha. Ele é o Kirk, né? Desses novos filmes aí do Star Trek e por aí vai. É bem conhecidinho, né? É um dos Chris que o pessoal tem uma trinca de Chris no cinema norte-americano que o pessoal baba, né? Que é Chris Pine, Chris Hemsworth e o Chris, lá o do Guardiões da Galáxia, lá, Chris Pratt. Alguém deveria fazer aquele programa que o pessoal descobre as origens, que eles vão ter certeza que todos são parentes em algum lugar, porque eles são iguais, sabe? Todos têm um ancestral comum. A trama dessa minissérie é baseada na autobiografia da Fauna Hodel, e a Fauna Hodel, ela é uma menina branca que foi criada por uma família negra e descobre que sua família biológica tem ligações com o principal suspeito do crime Dália Negra. Ó, que interessante, cara. Então tu não tá diretamente na Dália Negra, mas você tá ali comendo pela beirada através dessa questão toda. Cara, que interessante. Falei que eu quero ver. O nome da minissérie vai ser I Am the Night, que não é do Batman. Vou deixar o trailer aí. Bem, enfim, conclusões rápidas, muito rápidas, de 1 minuto. Tupá. Desses crimes, pra deixar a gente desnorteado, claro que a gente não falou assim, a gente deu um pouquinho A gente falou de forma um pouquinho mais suave com vocês, ouvintes, mas assim, pra lembrar como a humanidade, como tem gente ruim por aí, como, sei lá, o patriarcado mata e como a culpabilização da vítima acontece de todas as formas, e você usar a história dela pra fingir que tem alguma justificativa pro que aconteceu. Eu desconfio muito dos métodos que foram utilizados na época e tal. Não que eu ache que toda a polícia era corrupta ou nem nada assim, mas eu imagino que com toda essa loucura de como o jornal tentou impedir uma parte das investigações, como, enfim, toda essa ética duvidosa do caso atrapalhou muito a encontrarem o verdadeiro assassino. Eu não acho necessariamente que era um serial killer, mas era certamente um assassino que teve algum tempo pra, no mínimo, fantasiar muito esse crime, pra fazer ele de uma forma tão, né, ele gastou muito tempo com o crime em si, depois colocando numa pose específica, enfim, vários pesadelos pra todo mundo, pesadelos com a vida real. Rafael Jacana. Cara, eu fico até contente de morar no Brasil, um país onde só tem corrupto mesmo, e bandido normal, assassino normal, pessoa assim que às vezes aparece um maluco doente que arranca o pênis, que tenta cortar a cabeça, mas é de vez em quando, né? Bem raro, não é tão comum quanto os Estados Unidos, então assim, a água dos Estados Unidos tem que ser verificada. Isso aí não é normal, não. Isso aí. Júlia Matos. Eu esqueci de comentar, assim, eu concordo muito com o que a Tupá falou, mas eu acho que a Elizabeth, ela foi só a pessoa errada. A pessoa fantasiava em realizar aquele crime e ela só tava dando sopa naquela hora. Poderia ter sido a Jane Doe. Porque eu lembro, uma das pessoas que foi acusada e que passou em polígrafos e não sei o quê, na década de 50 foi internado num sanatório. E ele tomou um sérum da verdade. Ok, é uma técnica da década de 50 que fazia as pessoas falar a verdade, que ninguém acreditaria nisso hoje, mas ele tinha muito pesadelo e ele teria dito dentro do sanatório que ele teria cometido esse assassinato. E aí, ouvindo a Tupá falando, assim, pra mim faz muito mais sentido de que o que não era... Ele não queria matar a Elizabeth, ele queria realizar aquela obra de arte. E aí, por um acaso, aquela moça estava naquela festa, naquele lugar, naquela hora, e teve o azar de encontrar com um maluco que estava com muita vontade de matar essa pessoa. E a gente não vai encontrar. As pessoas do hotel lá dizem que no 14º andar ela assombra, né? Pedindo para as pessoas encontrarem o assassino dela. Então vai que alguém finalmente consegue, né, comunicar, e ela diz o nome de quem matou e a gente descobre quem matou a Dália. Mas essa é as minhas coisas. Beleza. Bem, a minha opinião é que não sei. Caraca. Cara, o problema é que é muita especulação e poucas evidências substanciais. Olha, mas sabe o que ainda pode ser? Chupa-cabra, que ela foi encontrada sem sangue. Repararam isso? Assim, se não tivessem tantas evidências de que ela teria sido lavada, coisa nesse sentido, que são coisas extremamente mundanas, né? Chupa-cabra lambeu ela todinha. Cala a boca, Rafael.
entendeu? Mas pra caso não fosse essas evidências, eu poderia colocar aí uma coisa mais interessante, hein? Mutilações humanas do insólito? Discos voadores? Não sei. Poderia ser, né? Mas eu acredito que esse tipo de assassinato foi extremamente mundano e, infelizmente, só mostra um pouco da natureza das coisas, né? Da nossa sociedade, né? Não acho que foi um crime comum. Não acho que foi um crime de impulso. Então, provavelmente descartaria a hipótese de... ela morreu de overdose na minha casa, não sabia como me livrar do corpo. Ou então, fui numa festa, ela tava lá. Não sei. Eu acho que não funcionaria tanto de impulso e uma pessoa dessas cometeria muitos erros por aí, né? Há indícios de que essa pessoa talvez conhecesse a Elizabeth em algum ponto, né? Mas vamos lembrar que Los Angeles, né? Essa terra movimentada, essa terra de muitas pessoas querendo ser estrelas. Então, contatos existem. Não sei, tô precisando de alguém, vou ficar de olho em alguém, não sei. Mas fica aí, então, pro que o pessoal quiser achar. Vou me despedindo de vocês. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos que ficaram até aqui e a você, nobre ouvinte, que está sempre com a gente. E é aquilo, não olhe para trás. Assim, não faz sentido. Ele, não, é que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Eu falei, sempre tem. Mas é isso aí mesmo. Vamos lá, senão a gente vai falar do meu tio aqui, apesar de divertido, não é a pauta. Pô, mas dá uma pauta bacana, hein? Vamos chamar esse tio aí pra gravar, cara. Se eu tivesse computador, eu chamava mesmo. Sabe o que comentaram hoje no grupo da família? Foi mal, juro que é a última coisa. Sabe aquela parada de, porque só a cada 1000 anos acontece essa super coincidência? Esse ano acontece com todo mundo. Se você somar o ano do seu nascimento mais a sua idade, dá 2018. E eu assim, tipo, por sinal, acontece sempre que você fizer isso, né? Que é o princípio da ideia do aniversário, inclusive. Pois é, descobriram... Gente, o mundo tá tão louco que acabaram de descobrir o aniversário. Você vê. O povo tá demais. Vamos lá. Culpa do Andrei no Mundo Freak aí. Exatamente, que a gente contribui aí pra essas conspirações aí. Eu ia falar, você ir na década de 40, Calma aí, você tem... rapidinho. Tupá, você não mutou o microfone. Foi mal, tava cantando sem querer, foi mal. Eu tava cantando sem querer, Satã se apossou do meu cu. E a Beth tava passeando com a filha de 3 anos, não era com o cachorro. Ai, caralho, eu... Transformou a filha de 3 anos num cachorro. O que é a criança de 3 anos e um cachorro tem muito pouca diferença, né? Eu sei, corta isso, editor, isso aqui não merece ter... Tá, deixa eu corrigir então. Tá. Faz um cortezinho onde eu disse cachorro e vamos tentar fazer dessa forma. Calma aí, rapidinho. Júlia, tá cuidado, respirando você tá cabuloso. respirando igual um pedófilo no microfone. Vai. Eu acho... Pode ter sido um ritual, que a pessoa tava... Não. Uma voz demoníaca apareceu com você, Rafael. Eita. E poderia ter sido um ritual. Da forma que o corpo foi... Tá de novo. Tem alguma TV ligada? Porra, Rafael, dá pra chamar o demônio. Calma aí, deixa eu desligar aqui a TV. Eita. O demônio, é o demônio. Alô, melhorou? Vamos lá. O editor corta aqui o bloco. Esse bloco coloca aquele tempinho pra frente, tá? O editor, eu... Não, no caso, o Murilo. Beijo, Murilo. Pensei que ela que ia editar. Não, eu não tenho qualidades pra editar um Mundo Freak, não. A qualidade principal que você tem que ter é tempo. Exatamente. A única qualidade que exige. Tempo e vergonha na cara. Às vezes nem isso, na verdade, né? Isso aí tá abrindo também qualquer coisa também, né? Pode ser feio também, gente. Então fiquem à vontade aí. Porque claramente essa parte foi pros extras. Então quem tiver feios ou bonitos, por favor, você coloque aí também. Ai, tendo tempo, né? E capacidade e coisa, tá ótimo. Mas o Murilo é muito bonito. Beijo, Murilo. Tanto saco do editor. Não, cara pintoso, cara. Eu não sei quem é Murilo, desculpa. Ah, é? Tava no freakout. O que houve aí? Eu não entendi, não, Tupá.
Ué, O quê? O André Uai, tá, o Os André tá mandando interesses. beijos pro Murilo, ele tá jogando um flerte. não, olha, Tá olha só, eu jogando, entendi isso. tá rolando um Entendi qual é a carisma. reação da Tupá. Ele não gostou de eu fazer pro moço ser bonito, né, Murilo? Que absurdo. Olha aí, olha. Que absurdo. Olha os ciúmes, que absurdo isso. Que absurdo. Senhora, eu tenho cara de que tem ciúme de alguém, rapaz. Vamos. Cala a boca, domingo, meia-noite, quase. Vamos continuar aqui. Eu gosto porque normalmente eu escuto vocês na academia pra eu não ficar com medo. Aí vocês me chamam pra gravar, eu tô É na no academia que eu quarto fico com medo. escuro. No quarto Eu não consigo escuro, escutar aí não podcast na olha. academia. Eu não fico com Caraca, ritmo eu só nenhum. malho. Eu só malho ouvindo podcast. A única coisa que eu faço ouvindo outra coisa é elíptico. Aí eu vou assistir seriado. Ah, não, Pra ver eu não se passa mais consigo. rápido. Os músculos não trabalham juntos se eu estiver distraído prestando atenção no podcast. Tem que ser música mesmo. Podcast me distrai muito. mundofreak.com.br